Fala, meus caros, sejam extremamente bem-vindos a mais uma aula de verdade de toda a nossa terça-feira. Falem para mim se vocês estão me vendo bem, se estão me ouvindo perfeitamente nesta terça-feira maravilhosa, uma excelente noite para cada um de vocês nesta friaca, pelo menos, que é o que está aqui em Petrópolis. Uma boa noite, Ismael, boa noite, Célia, Antônio, Kátia, Claire, Fabiana e Edilson, sejam extremamente bem-vindos, se acomodem, peguem a sua água, o seu caderninho, porque hoje nós iremos descer a lenha selecionando os 20 melhores FIIs da Bolsa na prática. Esta é aquela aula, aquele tipo de aula que eu sei que vocês gostam, mão na massa, saindo dos mais de 300 FIIs listados na Bolsa e chegando nos 20 melhores na prática, sem tirar nem pôr, exatamente 20 FIIs para gerar uma renda passiva vitalícia para você viver tranquilamente. Boa noite, todo mundo chegando. Então, olha só, já que vocês estão me vendo, me ouvindo perfeitamente, já que eu também já estou com o meu chazinho aqui para dar uma esquentada, eu já vou começar a aula de hoje com o nosso costume, que é firmar o compromisso. Exatamente o que você vai encontrar na aula de hoje, qual é o entregável, que você vai sair daqui sabendo. E hoje é muito direto e objetivo, porque você vai sair da aula de hoje sabendo os 20 potenciais melhores FIIs na Bolsa, entendendo tudo que está compondo o cenário atual de FIIs. Então você não simplesmente vai ter 20 FIIs soltos, você vai entender o cenário em que os FIIs estão inseridos, como funciona e como selecionar um FII, e aí sim, como o resultado de tudo isso, você vai aprender a selecionar os melhores FIIs e sair dessa aula já com esses 20 selecionados na prática. Além disso, essa aula é especialmente especial, né? Ela é extraordinariamente especial, né? Para não ficar uma redundância, mesmo que extraordinariamente especial também seja, mas ela é especial para você que não entrou, que não se tornou um aluno do programa Completo IDV. Para você que é aluno, inclusive, já vou te dar um recado aqui no início, mas principalmente para você que por algum motivo não entrou na última turma, principalmente motivo financeiro, essa aula tem uma surpresa extremamente especial para você, agora sim não redundante, no final da mesma. Perfeito? Então você que não está no IDV, fica até o final que tem uma surpresa e é algo impactante mesmo, tá? Não é um modo de falar, não é para você ficar até o final. De fato, tem um recado especial para você. Agora, partindo então para a prática, o que a gente vai fazer hoje? Eu vou dividir essa aula em 3 etapas, que vão ser simples e diretas. Primeiro, a gente vai entender sobre o contexto atual dos FIIs, onde que os FIIs se inserem, qual é a sua função. Depois nós vamos ver como ele funciona, então o que está inserido dentro de um FII, qual é o mecanismo, de onde vem a renda passiva gerada, como essa renda passiva chega até você e por fim, aí sim a gente vai selecionar os 20 melhores FIIs da Bolsa. Tudo isso na prática aqui ao vivo. Hoje é uma aula que basicamente é para você que já é de casa, é para você que já assistiu a jornada, que já me conhece, na maioria das vezes até se tornou aluno. Eu já vi um monte de machadinho subindo aí no chat, então vários de vocês que estão aqui, inclusive, já são aluno, então eu vou até pular aquela etapa de apresentação, aquela etapa que eu falo que é tudo baseado em evidência, que tudo aqui na aula é referenciado, principalmente nos estudos lá da Harvard Business School e da Escola de Economia de Barcelona, que foi onde eu fiz minhas especializações, etc, metodologia de verdade. A gente já pode pular tudo isso, porque você já me conhece, já sabe a seriedade do que eu vou apresentar para você aqui logo na sequência, que não é com base no que eu acho, mas sim com base no que dizem os maiores estudos do mundo. Entendendo isso, eu vou aproveitar, como essa aula é principalmente para quem é de casa e você muito provavelmente assistiu a última jornada e talvez até se tornou aluno, eu vou aproveitar para começar dando um recado para ambos, para quem é aluno e para quem não se tornou ainda. Para você que se tornou aluno agora nessa última jornada, seja muito bem-vindo mais uma vez. Lembre-se que a gente tem o nosso encontro, que é a imersão Minha Carteira. Se eu não me engano, já é nesse domingo. E na quinta que vem já tem a primeira mentoria, onde eu vou tirar todas as principais dúvidas. Então a gente está com um monte de encontro aí marcado. Se você, por algum motivo, não conseguiu acessar a plataforma, teve qualquer dificuldade, não perdeu a senha, qualquer coisa, não deixe de enviar um e-mail para suporte@investidordeverdade.com. Beleza? suporte@investidordeverdade.com.
pedindo o seu acesso novamente, que vai ser um prazer te atender. O tempo médio de resposta essa semana foi extremamente rápido. Para vocês terem ideia, no final de semana o nosso tempo médio foi de 46 minutos. Então, assim que você mandar a sua dúvida, muito brevemente você vai ter sua resposta para você entrar lá na plataforma Descer a Lenha, que eu estou te esperando lá. Fechado? Lembrando, esta aula aqui hoje, ela é uma aula aberta, ela é uma aula gratuita para quem é aluno, para quem não é aluno, é uma aula aberta aqui no YouTube. Logo, você que é aluno não precisa se ater tanto somente ao que eu vou falar aqui, porque você tem o módulo de FIIs lá completo, com a planilha de ouro, com o ranking dos melhores FIIs, tudo de uma maneira, inclusive, mais direta do que eu vou apresentar aqui, uma vez que é uma aula gratuita, então eu tenho que abranger todos os tipos de público. Fechado? Recado especial para você que é aluno. Show de bola, o machadinho subindo, coisa maravilhosa, muito aluno aí presente. E aproveitando, o recado para não aluno fica até o final, é só isso. Eu não tenho nenhum conselho melhor do que eu possa te dar se você não se tornou aluno nessa última turma que abriu, do que ficar até o final, porque vai ter algo de fato especial para você, principalmente se você deixou entrar por motivo financeiro. Eu não vou deixar ninguém para trás, hoje é o resgate dos abandonados. Mas olha só, dito todos esses recados, agora sim, vamos embora começar desse além. O que eu vou fazer aqui? Essa aula vai ser um pouco diferente. Eu vou passar por esses dois tópicos muito rapidamente. Eu não quero me estender, porque eu quero ir para a parte prática, assim como eu acredito que vocês também querem, uma vez que é uma aula, de novo, só para os nossos, eu não preciso ficar me alongando muito. Então, na parte de contexto atual, eu vou explicar para você através de 3 imagens. Mas antes disso, eu preciso fazer uma única observação. Provavelmente você ouviu falar nos últimos meses de tudo que envolve previdência pública. Então é de escândalo, de rombo na previdência, de possível não pagamento futuro, da previdência ser insustentável e todas essas notícias que envolvem esse assunto. Você já deve ter me visto pregar aqui também que não faz sentido você acompanhar notícias para tomar decisão de investimentos. Você não vai investir ou deixar de investir em algo porque saiu uma notícia boa ou ruim de alguma coisa, porque isso faz você ter um resultado menor. Mas, ao mesmo tempo, é necessário você ter a dimensão do cenário, de qual é o contexto que a gente vive. Por quê? Porque uma coisa ela é sabida, já é conhecida e extremamente clara, acredito, para todo mundo que tiver um mínimo de clareza de olhar a realidade que a gente está inserido. E preste atenção, porque tudo que eu vou explicar aqui de contexto vai culminar na seleção dos melhores FIIs lá na frente. E esse fato, sabido por todos nós, e que se você acompanha o noticiário e está mais claro ainda na sua cabeça, é basicamente o fato de que a Previdência Pública ela não vai mais existir. Ponto. Isso é um fato. Vai ser daqui a 10, vai ser daqui a 15 ou vai ser daqui a 20 anos? Vai começar pagando muito menos ou aumentando a idade necessária? Vai ser de uma forma abrupta? Vai ser porque realmente chega no... Vai acontecer, só não se sabe quando e exatamente como, mas isso é inclusive um fato dito tanto pelo presidente do TCU, né, o atual Tribunal de Contas da União, quanto o antigo presidente. Qualquer um que tenha acesso simplesmente aos fatos consegue tirar essa conclusão de uma maneira extremamente direta. É provável que nós que estamos aqui presentes nessa aula seremos algumas das últimas gerações a ter esse benefício, entre aspas, da Previdência Pública. E por que que isso é um fato? E por que que isso é matematicamente simples de compreender? Porque é uma fórmula que não se sustenta. Basicamente, lá quando a gente olha há 30, 40 anos atrás, a gente tinha 6 jovens trabalhando para cada um idoso que vivia até 60 anos, que é como esse modelo foi criado. Hoje, a gente tem 1,7 jovem para um idoso que vive até 73 anos em média no Brasil. Ou seja, você tem muito menos pessoas trabalhando em idade de força de trabalho e uma expectativa de vida muito maior do que aquelas pessoas que estão se aposentando. Essa balança ela é insustentável matematicamente. Isso é um fato. Por que eu estou colocando isso aqui, mesmo sendo notícia, mesmo sendo... Porque, basicamente, existe uma força nos investimentos maior do que você tentar ficar muito rico ou do que você viver o extraordinário e ostentar. Existe algo muito mais sólido, que é o que a gente vai em direção a quando a gente investe em FII, que é garantir uma renda passiva para você viver tranquilo. Ponto.
Esse contexto é basicamente para chegar à conclusão de que a forma como eu vejo o FII e como vou apresentar aqui para vocês selecionarem, e essa lista que eu vou te entregar, ela tem como objetivo você conseguir viver tranquilo. Seja agora, seja na sua velhice, seja em qualquer etapa da sua vida, sem depender de governo, de empregador, de força de trabalho, de absolutamente nada. Porque muito provavelmente, se você depende de alguma dessas coisas, você vai se decepcionar, porque muito provavelmente isso não é sustentável. Isso já é refletido no aumento da idade mínima para aposentadoria, na redução dos benefícios, e é muito provável que isso só vá se agravar. Então, qual é a conclusão simples para a gente partir do problema e aí chegar na solução no contexto dessa aula? É que você precisa, invariavelmente, criar uma forma de gerar uma renda passiva que seja independente do seu trabalho. Porque a Previdência Pública, que é o caminho padrão para isso, provavelmente não vai ser o suficiente. E se for, vai ser aquele idoso que todo mundo conhece, que aposenta com uma mixaria e fica dependendo de filho, fica dependendo de favor de parente, fica dependendo sempre de alguém ajudar financeiramente, porque a aposentadoria é insustentável. Essa é uma triste realidade, mas não tem como muito fugir. É necessário dar esse panorama aqui para a gente entender qual é a solução. E por que eu coloco como uma solução? Porque agora sim a gente parte para entrar nos investimentos que a gente vai selecionar no momento. Já com a visão de que eu vou olhar para FIIs não como uma maneira de ficar rico rápido, não como uma maneira de ficar milionário, mas sim como um mecanismo capaz de substituir essa previdência pública e me dar uma tranquilidade financeira. Para que eu possa me aposentar em paz, para que eu possa curtir minha família, para que eu possa parar de trabalhar em um período que não seja daqui a tanto tempo e para que eu possa ter dignidade, viver tranquilamente com uma renda que cai vitalício na minha conta. Basicamente é assim que a gente vai olhar para os FIIs. Entendido esse contexto, eu vou te dizer por que eu vejo os FIIs como exatamente a solução para esse problema que a gente acabou de encontrar. Porque até agora eu descrevi um problema. Aí você pergunta, Matheus, mas eu quero saber da solução. Problema eu já tô cheio, eu já entendi o quão buraco, quão fundo o buraco é. Por que os FIIs são a solução? Isso a gente vai ver em 3 imagens. Simples e diretamente. Para isso eu vou até tomar um golinho aqui no meu chá. E aí a gente começa, porque é o seguinte. 3 imagens para te explicar o porquê FII é a solução. A primeira imagem, eu vou compartilhar a tela. Eu não vou nem colocar aqui, eu vou compartilhar a minha tela. Isso daqui é basicamente... Deixa eu abrir aqui para ficar mais claro. Um segundo. Deixa eu colocar enquadrado assim. Aceitar. Assim tá mais claro. Olha só. Essa daqui é a página direto da B3, tá? Isso daqui é o portal do investidor. É a página oficial da B3. Não estou tirando de nenhum lugar. Não é um aplicativo. Não, é a página oficial da Bolsa Brasileira. Aqui está filtrado quanto eu recebo por mês de fundos de investimentos imobiliários. Somente de FII. Não está ação aqui. Está somente FIIs. O que eu quero mostrar com isso daqui? Primeira imagem, eu quero mostrar 2 coisas. Primeira coisa para se observar. Percebam que eu estou olhando aqui para um ano. Desde lá de julho de 2024. Desde julho de 2024, eu não tive um único mês sequer que a minha renda passiva caiu drasticamente. Nenhum. 17.800, no outro 18, no outro 22, no outro 22, no outro 23, no outro 23, no outro 24, no outro 23, no outro 23. Vocês percebem que tem uma constância? O que isso significa? Significa que é a demonstração da principal característica do FII, que é previsibilidade. Quando você monta uma carteira de fundo de investimento imobiliário, aquilo vai gerar uma renda passiva para você de maneira constante. Diferente das ações, que tem um comportamento que a gente chama de dentado, você pode ter um mês que paga muito dividendo, outro mês que nenhuma ação pagou dividendo, outro mês que pagou muito dividendo e tem uma variação muito grande, podendo inclusive ter um hiato, ter alguns meses sem pagar dividendo nenhum. Nos FIIs isso não acontece. Se você monta uma carteira sólida, exatamente como a que eu tenho aqui, você tem uma constância. Simplesmente você mantém aquele poder de geração de renda passiva ao longo de todos os meses. Mesmo que passe por crise, mesmo que os FIIs caiam de valor, mesmo que aconteça qualquer um desses fatos, você mantém essa estabilidade. Esse é o primeiro fator. Segundo fator é uma observação aqui no meio, tá? De maneira óbvia.
É claro que o valor que eu recebo é considerável porque eu estou há quase 15 anos investindo de maneira constante e aportando valor considerável mês a mês, invariavelmente. Então isso daqui é a construção através de muito tempo e aporte, que são duas variáveis que não tem como você forjar, que não tem como você tirar elas da equação. Basicamente, juntamente com a rentabilidade, ou seja, o resultado do FII, você vai precisar de aporte ao longo do tempo. Não tem fórmula mágica, não vai ser eu que vou te contar a historinha aqui. Mas independente do valor, percebam o seguinte, além dessa constância, você vai falar assim, Matheus, mas mais ou menos constante, né? Porque chegou de março para abril e simplesmente esse valor aumentou ali 20 mil de renda passiva no mês. Teve um salto extremamente alto. Por que isso aconteceu? Isso é normal do FII? Significa que os FIIs deram um salto porque eles são ótimos investimentos? Não. Isso daqui significa que eu aportei um valor extremamente alto, extremamente relevante de FIIs. É basicamente isso. E o que isso demonstra para você? Espero eu que eu consiga repassar isso daqui para você que está assistindo. Que é, primeiro, o comportamento dos FIIs, ele é constante, ideal para gerar essa renda que substitui uma aposentadoria. E segundo, eu acredito para uma caramba nisso daqui. Porque se eu não acreditasse, eu não botaria tanto dinheiro em FII para aumentar assim minha renda passiva. Eu colocaria tudo lá nos Estados Unidos, eu compraria tudo de ações. Então isso daqui é para provar duas coisas, não é para mostrar valor, se recebe muito ou se recebe pouco. É basicamente para te mostrar a constância e que a minha mão está no fogo. Eu estou falando de um investimento que eu gosto bastante, simplesmente por fatos, né? Não por gosto pessoal, e gosto ao ponto de colocar o meu dinheiro. Então, o meu dinheiro está onde a minha palavra está. Se eu estou falando aqui de um investimento para você, eu também coloco o meu dinheiro lá, para me comprometer exatamente com o que eu ensino. Está claro? Entendendo essas características, você pensa o seguinte, Matheus, está claro, né? Que parece um investimento com a característica que eu quero. Obviamente, eu não vou receber 50 mil reais no mês que vem. Isso vai necessitar de eu investir ao longo do tempo. Eu vou começar investindo pouco, recebendo também pouco. E aí vou reinvestir nos dividendos. Isso vai crescendo de maneira gradual. Só que eu te faço uma pergunta. Olhando para tudo isso, será que está em um bom momento de começar? Porque você está me mostrando que você tem esse FII já há anos e que você vai reinvestir nesses dividendos. Provavelmente você comprou FIIs muito baratos lá atrás e eles já estão te pagando dividendo há muito tempo, você pegou bons preços, mas nesse momento que a gente está ainda faz sentido e agora a gente vai para uma segunda imagem para você entender em relação ao momento, em relação a investir agora e a capacidade desses FIIs de gerarem renda passiva, que é este gráfico aqui. Prestem atenção comigo. Esse gráfico, ele é um gráfico feito pela equipe da XP, emitido em um relatório da XP Investimentos, que querendo ou não tem uma credibilidade ali na análise dos dados, mesmo que você não goste da corretora, que tenha lá os seus abusos com o cliente, que eu não vou entrar no mérito aqui, que você já sabe a minha posição, mas é inegável que é uma instituição sólida, enfim, que produz dados ali que são coerentes. Onde eu quero chegar? Que esse gráfico aqui analisa duas variáveis, tá? Eu vou explicar as duas variáveis, já ia explicar a direta relação, mas eu vou explicar as duas variáveis para depois a gente tirar a conclusão. Uma variável é o seguinte, qual é o dividend yield médio dos FIIs em um determinado momento? Dividend yield médio nada mais é do que quanto, em média, um FII te paga por ano em relação ao valor investido nele. Então, se eu tenho um dividend yield de 10%, significa que todo ano, independente da variação do FII, o FII pode valorizar 5%, 10%, pode multiplicar de valor, pode cair, não importa. Independente da variação aqui do valor que você colocou em FII, ele te paga, em média, a cada R$1.000 investidos, R$100 por ano. Isso é um dividend yield de 10%. Perfeito? Essa é a primeira variável, dividend yield. A outra variável que esse gráfico compara é o que a gente chama de rentabilidade fixa do título IPCA+. Lembra que eu falei para vocês que o Tesouro IPCA+, é um excelente investimento? Porque ele sempre rende a inflação do período mais uma taxa fixa. Essa taxa fixa, ela é muito observada quando a gente vai analisar momento de FII.
Por quê? Porque o FII ele tem um comportamento que ele tende a refletir a inflação do período, porque todos os contratos eles são atrelados à inflação. O aluguel ele ajusta conforme a inflação, igual um contrato de aluguel que você faz se você for o inquilino ou até se você for o dono, o proprietário dessa casa, que é o contrato de aluguel, ele sempre depois de um ano ajusta conforme IPCA ou IGPM, que são índices de inflação. Logo, existe uma semelhança entre o IPCA+, e um FII. Então, o que é comparado nesse gráfico? Quanto que um FII está pagando de dividend yield, que é o esperado que ele pague, inclusive acima ali da inflação, e quanto que está pagando um título do IPCA+, de taxa fixa. Ou seja, a inflação mais um determinado montante que paga todo ano. Se essa taxa fixa for, por exemplo, 5%, todo ano o IPCA+ vai pagar a inflação do período mais 5%. Isso daqui é a segunda variável. E aí a gente tem esse gráfico aqui. Essa linha amarela é quanto está pagando de taxa fixa, o IPCA+, ou seja, inflação mais 6, alguma coisa, quase 7%. Hoje está já um pouco menos que isso. E em cima é a linha dos FIIs. Quanto está o dividend yield dos FIIs neste momento? A gente tem exatamente no fechamento do último ano, isso aqui é o fechamento de 2024, uma vez que é anual, então a gente tem esse dado aqui anual. No fechamento de 2024, a gente tem a maior distância entre o quanto está pagando o FII em relação ao IPCA+, de toda a série histórica. Desde quando se começou a medir, desde que é conhecido e que é medido os FIIs, em nenhum período teve uma distância tão grande, teve o FII pagando tanto em relação a, por exemplo, o IPCA do que agora. Jamais você teve um FII pagando tanto dividendo, proporcional à taxa fixa da inflação. Onde que eu quero chegar? Definitivamente, você não está em um momento que já passou, agora já era. Pelo contrário, você tem exatamente agora o melhor momento em relação a dividend yield, a quanto está pagando em relação ao valor investido. E aí quando você olha isso, você fala, Matheus, qual é o causador disso? Será que o que aconteceu foi que os FIIs estão pagando muito mais dividendo do que o normal? Eles estão distribuindo muito mais aluguel? Os aluguéis estão muito mais caros, por isso que os FIIs estão pagando muito mais? Essa é a resposta? E não. Prestem atenção nisso que eu vou falar agora. Os FIIs, eles não estão pagando mais proporcionalmente do que há 1 a 2 anos atrás. Você não tem o aumento drástico dos dividendos pagos através desses aluguéis. Não tem. Eu não vou contar essa história para vocês. Agora, o que faz com que o dividend, então, fique alto? Lembrando que o dividend yield é o quanto ele paga de dividendo em relação ao preço. Ou seja, o preço é o denominador aqui da equação. Ele é o que divide o quanto recebe de dividendo. Isso que gera o dividend yield. Qual é o fator que faz com que agora seja um excelente momento para começar a investir em FII? Simplesmente o fato dos FIIs estarem com preço extremamente baixo. Por conta de um movimento que vocês que assistiram à jornada já estão cansados de saber. Nós estamos no momento com a taxa básica de juros, que é a taxa Selic, extremamente alta, e é ela que dita a rentabilidade da renda fixa. Quando a gente tem um topo de taxa Selic exatamente como está, as pessoas saem da renda variável e migram tudo para a renda fixa, porque elas não têm uma visão de horizonte de longo prazo, elas só veem aquilo que está claro aos olhos. A maioria das pessoas é assim, tem aquele antolho e só olha para aquilo que está extremamente claro na sua frente. Quando há essa migração para a renda fixa, você desvaloriza esses ativos aqui que são de renda variável. Isso não é uma opinião, não é o que eu acho. Simplesmente isso é refletido na prática, no preço dos FIIs. Esse gráfico aqui, ele mostra exatamente qual é o valor patrimonial total de um FII, utilizando proporcionalmente aqui, que seria de R$100. O que é o valor patrimonial? Valor patrimonial é o preço dos imóveis dentro do FII. Esse preço ele é avaliado por uma instituição que é regulamentada de maneira totalmente independente para falar, olha só, esses imóveis aqui, eles valem 1 milhão. Esse conjunto de imóveis ele tem como patrimônio líquido, como valor contábil avaliado 1 milhão.
Pois bem, quando você vai ver a cota desse FII na Bolsa de Valores, por exemplo, quando você olha para FIIs de laje corporativa, o preço deste FII de laje corporativa está R$ 67. Ou seja, ele a cada R$ 100 que teria que custar uma cota, está custando 67. A cada 1 milhão, que seria o custo do imóvel ali dentro do FII, você está pagando 670 mil. Para ter exatamente parte, ou seja, o direito de ter acesso a esse imóvel que vale 1 milhão. Isso em laje corporativa. Esse gráfico, ele mostra nessa parte verde exatamente o desconto a cada R$ 100 investido que você tem por conta do momento em cada tipo diferente de FII. Se você pega um FII de logística, está com 20% de desconto em relação ao valor patrimonial. Você compra um FII hoje, em média, pagando 80% do valor do imóvel. Você ganha uma promoção, uma Black Friday de 20%, simplesmente comprando um FII de logística. Se você compra um FII de shopping, você ganha 25% de desconto. É exatamente isso. Você está pagando ali R$ 75 em cada FII que valia 100. Você está pagando 750 mil para comprar um imóvel que valia 1 milhão. Desconto, na prática. Não é desconto em relação ao que eu acho ou que eu suponho, ao preço que eu acredito que vale. Não, é um desconto em relação ao valor patrimonial, ao preço contábil analisado por algum órgão independente que faz toda a valorização deste ativo. Onde que eu quero chegar? Basicamente, a gente tem a conjuntura de alguns fatores que geram o contexto atual dos FIIs. Eu tenho um investimento que tem renda passiva constante, que cada vez é mais importante, uma vez que eu não posso ficar dependente da previdência pública. Eu tenho, além disso, um pagamento de dividendo que é extremamente alto se eu comparo com outros investimentos seguros, como, por exemplo, o IPCA. Sendo que em nenhum momento da série histórica você teve um pagamento de dividendo tão alto como agora. E além de tudo isso, eu tenho descontos extremamente altos em diversas classes de FIIs, chegando a 30% em alguns casos, como por exemplo o FII de laje corporativa. Olha a conjuntura que eu tenho, exatamente o investimento que paga renda passiva, gerando uma oportunidade grande no momento em relação a qualquer investimento que cumpra a mesma função de tender a gerar uma rentabilidade acima da inflação com preços extremamente descontados. Simples assim. Vocês conseguiram enxergar o cenário atual? Com esse resumo aqui, você consegue pegar exatamente o que eu quis passar, que é, a gente tem investimento que gera renda passiva todo mês, né? Isso aqui são pontos além, na verdade, né? Aquele é o contexto, isso daqui são outras características que eu coloquei aqui, que é, além de tudo isso, ele gera renda passiva todo mês, é isento de imposto de renda e possui um baixo custo, ou seja, você compra por menos de R$100 e está com alto valor em relação, está com alto desconto em relação ao valor patrimonial, isso sim é o que eu mostrei no último gráfico. Está claro? Manda para mim, por favor, se você conseguiu entender o contexto. Se está extremamente claro em que momento exatamente a gente está o dos FIIs. Manda para mim, por favor, para a gente conseguir seguir. E quando o imóvel fica desocupado, eu paro de receber lucros? A gente vai chegar lá. Eu vou te explicar exatamente como funciona o FII, de onde vem esse dividendo. A gente vai responder absolutamente tudo isso. Claríssimo? Sim, sim, sim. Tem uma dúvida da Ângela ali que é muito boa. Aqui, pessoal, preste atenção. Eu gosto de tratar as coisas aqui de uma forma diferente, tá? Eu não gosto de ficar assim, nossa, mas os FIIs vão te gerar uma independência. Não, aqui eu vou falar de maneira pragmática. A Ângela fez uma pergunta que é, então, na média, se eu tiver 500 mil, eu terei 5 mil de renda mensal? Uma pergunta na prática que a Ângela quer saber. Aqui tem alguns detalhes, tá? Primeiro que não é 5 mil, porque 5 mil ali seria esse 1%, mas sim, muito aproximadamente disso, né? Você consegue montar uma carteira com 12% de dividend yield com FII, extremamente tranquila, sem correr um risco muito alto. Então, aproximadamente sim, 500 mil geraria uma renda passiva ali de 5 mil reais. Qual é o grande ponto para você entender? Isso daqui é difícil entrar na cabeça, porque
Existe uma característica do nosso cérebro que é chamada de desconto hiperbólico, que é a gente tem dificuldade de olhar as coisas em um prazo muito longo. As nossas decisões, normalmente, elas são tomadas baseadas somente no agora. Acontece que, se você pega 500 mil reais agora, hoje, e aí bota 500 mil reais em FII, no mês que vem você está gerando 5 mil de renda passiva. Ponto. Isso é um fato, isso é verdade. Aí você fala assim, Matheus, então eu desisto, porque meu objetivo é 5 mil de renda passiva, só que 500 mil eu não tenho nem perto disso. Eu não tenho quase nada. Eu estou começando com 500 reais, eu estou começando com 1.000 reais, eu estou começando investindo 100 reais por mês. É aí que você precisa conseguir enxergar o tempo, o efeito do tempo. Porque você não quer simplesmente colocar um dinheiro hoje para já tirar ele amanhã. Você quer construir a sua renda passiva ao longo do tempo. Então sim, 500 mil reais vão gerar 5 mil de renda passiva. Mas para você chegar nesses 500 mil, você não vai ter investido 500. Você vai ter investido muito menos que isso. Por quê? Porque parte você vai investir com o seu trabalho e outra parte desses 500 mil vai ser composta pelo próprio dividendo que os FIIs pagaram. Você consegue enxergar isso? Se eu tenho, por exemplo, um investimento em FII que me gera 100 reais de renda passiva todo mês e eu invisto 100 todo mês também, aquele montante até chegar em 500 mil, metade eu que vou colocar, metade o meu próprio dinheiro que vai ter trabalhado por mim. Isso que é necessário você entender. E qual é essa porcentagem? Quanto que eu coloco do meu bolso e quanto que é o próprio investimento que gera? Aí depende do horizonte de tempo. Se você olha em horizonte de longuíssimo prazo, tem cenários que 70% do valor é somente juros, por conta dos juros compostos. Ou seja, desse valor de 500 mil, você vai ter investido 30%. Só que é claro, ao longo de anos, isso daqui olhando num longo prazo. Se você bota para prazos mais curtos, pode ser que seja 50%, pode ser que 70% seja aporte, 30% seja juros ao longo do tempo. Mas, obviamente, essa construção deste patrimônio ao longo do tempo, ela vai depender do reinvestimento. Então, se você quer, Matheus, eu tenho 500 mil e eu quero já investir para mês que vem, tudo bem, vai funcionar para você. Agora, o ideal, e que é o que a realidade da maioria das pessoas, não é essa. É falar assim, olha, ao invés de eu ficar esperando aquele dinheirinho que eu coloco na Previdência Pública de maneira automática, né? Não é uma decisão nossa, automaticamente o empregador que paga, mas para eu ver o efeito disso daqui a 10, 15 anos, eu vou fazer isso com o meu próprio dinheiro. E aí lá na frente eu vou chegar em um valor muito maior do que 500 mil e gerar uma renda até maior que essa. Tá claro? Conseguiram enxergar isso? Então, cuidado com essa visão simplista, que isso daí é a cara de quem tá procurando furada. A cara, isso daí, quem faz essa continha de falar assim, se eu quero receber 40, se eu quero receber 4 mil, então eu tenho que ter 400. Isso é a cara de quem tá procurando furada, porque aí vai falar assim, então é muito dinheiro, não tem como, porque eu não tenho 400 mil, aí vou procurar um atalho. Aí cai em um monte de jossa que não serve para absolutamente nada, cai em pirâmide financeira, cai em aposta, em qualquer merda para ganhar dinheiro rápido, sendo que isso não funciona. O que vai funcionar é você investir dinheiro ao longo do tempo e o próprio dividendo trabalhar para você chegar em uma determinada renda passiva no futuro. Está claro? Bem tranquilo, né? Dito isso, vambora. O Luiz perguntou, vamos focar, eu vou chegar em tudo de como funciona o FII, tá? Exatamente ali como selecionar, então vamos por partes aqui, mas o contexto acho que ficou tranquilo, né? O Roberto perguntou, VGBL ou FII? Roberto, essa pergunta chega até a doer meu coração. Presta atenção, eu vou... Deixa eu deixar um ponto claro aqui. Se você usa previdência privada, eu não queria ser eu o mensageiro desse fato, não, tá? De verdade. Por quê? Previdência privada é uma das coisas que mais me dói o coração. Porque quem faz são pessoas que têm uma consciência. Ninguém faz uma previdência privada porque está pensando no curto prazo, em ficar rico rápido. Não. Quem faz previdência privada é o tipo de pessoa que eu gosto e que eu admiro. É o tipo de aluno que eu quero, que é aquele cara que, pensei no futuro. Eu vou me aposentar daqui a 10, 15 anos, então a previdência pública não vai dar conta, eu vou para a previdência privada. Então você tem o meu apreço. Só que, então não queria ser eu a te contar isso, mas vai ter que ser, não tem outra forma. Que é,
Previdência privada é muito ruim. Mas não é pouco ruim, não. É horroroso. É horrível. Mateus, mas tem exceções, porque 96% das previdências privadas no Brasil não ganham do CDI. Não batem a taxa Selic. Se você deixasse parado no Tesouro Selic, você tinha mais vantagem. Previdência é uma furada gigantesca. Ah, mas esse dia chegará, mas o influenciador tal lançou uma previdência que é diferente. Você vai pegar o histórico de longo prazo, perde para o CDI. Por quê? Porque a estrutura é ruim, é horrível, não é feito para funcionar. Você tem um seguro, que é a previdência, que já tem uma taxa embutida e que normalmente vai investir em outros fundos. Você paga a taxa 2 vezes. Não faz o menor sentido, Na maioria dos casos, nem quando tem a vantagem tributária, utilizando o PGBL para rebater e para pagar lá na frente o imposto, deixar de pagar parte do imposto de renda quando faz a declaração completa, enfim, não vou me aprofundar nisso porque não é o objetivo da aula, mas nem assim vale a pena, porque você deixa de pagar o imposto de renda e tem uma rentabilidade horrorosa. Então, pelo amor de Deus, para a aposentadoria não tem comparação, vai ser sempre uma carteira prioritariamente de FIIs na fase de usufruto, mas previdência não serve para absolutamente nada. Perfeito? Claro, né? Salvo a exceção da exceção da exceção. Mateus, eu já tenho há 10 anos a Previdência, não tem como sair agora porque é um PGBL, vou pagar muito imposto. Beleza, aí você faz um remanejamento. Agora, começar a investir e usar a Previdência, nossa, é uma furada gigantesca. Perfeito? Mas volta para cá para a gente não perder o caminho da aula e para a gente conseguir avançar rápido, porque eu quero chegar na parte prática. E aí a gente já vai avançar para o segundo ponto, que é como funciona um FII. Olha só, esquece previdência, esquece qualquer outro ponto e foca 100% no que eu vou te explicar aqui agora. Por quê? Porque eu vou te explicar em uma frase o que é e como funciona um FII. Na prática. Perfeito? Foquem, porque é isso daqui que a gente vai usar para selecionar os melhores. Basicamente, o FII ele funciona da seguinte forma. Ali no centro da imagem, vocês veem escrito ativo. O FII ele é um ativo. O que isso significa? Ativo, nesse contexto, a gente entende como algo que entra um patrimônio e ele gera mais dinheiro ao longo do tempo. Isso é um ativo na nossa vida de organização financeira, né? Quando você olha no princípio contábil, ativo tem outro significado. Não é essa a intenção aqui. Quando a gente fala de organização financeira, ativo é aquele que entra dinheiro e gera mais dinheiro ao longo do tempo, e passivo é aquele que consome o seu dinheiro ao longo do tempo. Então a primeira coisa é que o FII é um ativo. Você entra um valor e ele gera mais dinheiro ao longo do tempo. Perfeito? Agora, como ocorre essa geração? Ocorre investindo em imóveis. Então, lá do outro lado, você tem os imóveis. Um FII nada mais é do que um ativo que investe em imóvel. Ele detém vários imóveis ali dentro dele. E você consegue comprar um pedacinho desse ativo, que nós chamamos de cota, através da Bolsa de Valores. Em qualquer corretora, você entra lá, renda variável, FIIs, e aí você compra uma cota desse FII. Quando você compra uma cota, um pedacinho desse FII, você está adquirindo o direito de receber parte do aluguel daqueles imóveis direto na sua conta isento de imposto de renda. Lembrando que todos esses imóveis não é você que gerencia, eles são geridos por uma empresa profissional, eles têm uma gestão profissional. E quando esses imóveis pagam aluguel, eles são distribuídos ali para o FII, ou seja, vão para o ativo, e já no mês seguinte eles caem para você como investidor. E aí esse dividendo cai na sua conta da sua corretora, isenta de imposto de renda, e com esse dinheiro lá você pode usar ele para o que quiser. Mateus, eu preciso investir no mesmo FII? Não. Mateus, eu preciso usar todo o dinheiro que vem dos FIIs para reinvestir? Não, você não precisa nada. Se você investiu esse mês, no mês seguinte você vai ter um dinheiro caindo na sua conta isento de imposto de renda. Se você quiser pegar esse dinheiro e jogar no jogo do bicho, você pode. O dinheiro é seu, você faz o que você quiser, você saca a hora que você quiser, você transfere para o banco que você quiser, simples e diretamente. Esse aluguel caiu na sua conta, ele é um dinheiro seu. Ponto. O que é o recomendado se você quer crescer patrimônio ao longo do tempo? É você reinvestir. Não necessariamente no mesmo FII, tá? Você vai reinvestir em qualquer FII da sua carteira. Você vai reinvestir até em outros ativos, se você tem uma carteira completa, mas se você está olhando só para FII, você vai investir naquele FII que está mais distante do objetivo. A gente fala mais disso quando fala de montagem de carteira, mas você pode reinvestir em qualquer investimento ou você pode usar como quiser. Mas esse dinheiro já é seu.
Não tem nada prendendo, não tem nenhuma pegadinha, não. É um investimento regulamentado pela Comissão de Valores Mobiliários, paga um investimento, paga um provento isento de imposto de renda e caiu na sua conta, você usa como quiser. Simples assim. Perfeito? Então, olha que interessante. Quando você olha para essa dinâmica aqui, na prática, a gente pode resumir o que é o FII em uma frase, que basicamente é: um FII é um ativo. Deixa eu voltar para cá, antes da gente partir para os 20 melhores, eu quero consolidar essa frase ainda mostrando a imagem para você. Um FII nada mais é do que um ativo que investe em imóveis através de uma gestão profissional. É só isso. Tá claro? Ativo que investe em imóvel através de uma gestão profissional. Somente isso que é um FII. Então, quando alguém te perguntar, te falar agora qualquer coisa que envolva um fundo de investimento imobiliário, você já sabe exatamente o que significa, porque está se tratando de algo que gera dinheiro a partir de um capital inicial investido. Faz isso uma vez que detém imóveis, esses imóveis têm inquilinos que pagam aluguel e vêm para você, e tudo isso comandado por uma gestão profissional. Simples assim. Está claro? Fala para mim se você conseguiu perfeitamente entender como funcionam os FIIs. Vocês estão mandando umas dúvidas aí no chat. Tem um pessoal totalmente perdido, né? Tem dúvida de sucessão patrimonial na aula de FII. Tem gente, sabe aquele tem um livro, tem um filósofo que trata isso de uma maneira mais bonita. Se eu não me engano, não sei se é Nietzsche ou Schopenhauer que fala algo parecido, mas isso refletido no filme Alice no País das Maravilhas. Tem isso de uma maneira mais popular, que é: para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Vocês têm umas perguntas que parece que vocês estão assim, não tem o objetivo da aula, gente, preste atenção. Eu quero que vocês saiam daqui sabendo como funciona um FII, qual é o cenário e como selecionar os melhores. Estão perguntando de sucessão, corretora no exterior. Tem uma pergunta completamente aleatória que eu bato o olho e, obviamente, né, não faz nenhum sentido se eu parar a aula para responder esse tipo de pergunta, mas está claro? Podemos seguir? A Renata fez uma pergunta, isso daí, aí sim, Renata, que é uma pergunta que faz sentido com o FII, que é... E tinha sido a pergunta de uma aluna lá atrás também, que era: e se o imóvel estiver vazio? E se o inquilino ali não pagar o aluguel? Este é talvez o fator que mais dá segurança para um FII. Por quê? Duas coisas. Primeiro, quem aluga os imóveis que estão dentro do FII não são pessoas físicas, na maioria das vezes, pelo menos os que a gente vai escolher. Você não tem um FII que tem um monte de casinha espalhada pela cidade. Não, eles têm laje corporativa, lá na Faria Lima, em São Paulo. Eles têm galpão logístico, eles têm galpão industrial, eles têm shopping. Tudo isso é alugado para pessoa jurídica, ou seja, para empresas que são extremamente grandes. Essas empresas, elas têm um contrato de aluguel, seja típico ou seja atípico, né? Pode mudar o contrato, mas basicamente é tudo contratual. Então você não tem do dia para a noite: parou de pagar aluguel, decidiu sair, vai mudar de casa. Isso não existe. Você tem sempre uma constância. O que acontece então se acaba um contrato e eu não consigo colocar outro inquilino imediatamente no lugar? Vai reduzir o dividendo? Provavelmente sim. Qual é a grande vantagem? Um FII, ele não tem um imóvel. Ele tem dezenas. Tem FII com 10, com 20, com 30 imóveis diferentes. E você vai montar uma carteira de pelo menos 10 FIIs. Ou seja, você vai ter 10 FIIs vezes 20 imóveis, 200 imóveis dentro do seu portfólio. Se um imóvel desse parar de pagar aluguel, perder um inquilino, ficar inadimplente, vai influenciar 0,5% do seu dividendo recebido. Entende? Sabe qual a melhor coisa que tem? Ainda bem que é muito fácil dar aula daquilo que aplica, porque não existe jeito mais fácil de eu mostrar isso do que a minha própria carteira. De novo, eu vou compartilhar aqui, ó. Deixa eu conectar de novo, porque expirou aqui a minha sessão. Eu vou abrir de novo a minha carteira aqui. Minha carteira não, né? O meu portal da B3. Deixa eu só botar aqui para não aparecer o meus dados de acesso. Deixa eu entrar aqui rapidamente. Enquanto isso, tomo meu chazinho de hortelã. Para a voz aguentar aqui até o final. Chazinho de hortelã com esse frio é maravilhoso. Minha idade real,
São uns 65 por aí. Tomar uma chazinha à noite é bom demais. Deixa eu colocar aqui somente os FIIs. Pronto, filtrar. Dá uma olhada aqui, ó. Vou botar de novo para vocês. Olha só. Provavelmente eu tive alguns imóveis que pararam de pagar aluguel aqui em fevereiro. Fevereiro teve algum imóvel que provavelmente perdeu um inquilino ou não renovou o contrato. E aí o que acontece? Ao invés de receber 24.500, receber 23.400. A diferença ali de menos de 5% no dividendo total. Aproximadamente ali 5% dos dividendos que caíram. Outro mês, recebi aqui 23.300. Um imóvel deixou de pagar aluguel. Recebi 23.200. Nesse mês eu não fiz aporte em FII, tá? Nenhum desses meses eu tinha feito aporte em FII. Eu tava aportando no exterior, etc, que tava caindo mais. Então, que tava mais distante do objetivo. Então, isso daqui eu não investi nada mais nesses períodos aqui. Mas quando cai, é isso daqui, ó. Quando paga menos dividendo, é isso daqui. Simples assim. No mês pagou 44.100, no outro 43.300. Quase nada de diferença. Entende? Uma porcentagem muito pequena. Então, onde eu quero chegar? É claro que você investir em imóvel tem todo o fator que está envolvido no imóvel. Tem inquilino, tem imóvel, tem vacância, tem tudo. Agora, é 100 vezes mais seguro do que você comprar um imóvel e botar para alugar. Essa é a pergunta. Você acha seguro comprar um imóvel e botar para alugar? Você acha um investimento seguro? Eu te falo, é seguro para caramba. Todo mundo, né? É consenso. Todo mundo sabe que comprar um imóvelzinho ali e botar ele para alugar, né, é um investimento básico ali, é seguro. Pois bem, FII é 100 vezes mais seguro. Simples. Por quê? Porque você diversifica em 200 ativos diferentes. Se você tem um imóvel, 100% do seu patrimônio está naquilo. Acontece alguma coisa, ferrou. Você perdeu um inquilino, ferrou. Além disso, você paga imposto de renda, você tem imobiliário no meio. Tem uma confusão do caramba. Com FII não, você diversifica em uma carambada de imóvel, isento de imposto de renda, sem ter preocupação, simplesmente recebendo a renda passiva. Simples assim. Claríssimo. Vamos embora então para a sequência? Por quê? Se vocês entenderam tudo isso, chegou a hora que eu mais gosto. Agora a gente vai selecionar os melhores FIIs. Na prática. Tá bem? Deixa eu te fazer uma pergunta, só para eu saber qual é a velocidade eu vou fazer isso daqui. Manda um eu para mim no chat se você viu a filtragem de ações da jornada IDV. Se você viu eu selecionando as 20 melhores ações, lá na jornada IDV, mandam eu aí no chat, por favor. Ou mandam não. Se você não viu, manda um não. Para eu saber se a maioria de vocês já viu eu falando isso ou se foi um não. Manda pra gente, por favor. Se vocês viram eu selecionar as 20 melhores ações da jornada. Se não viram, mandam não, para eu saber como está dividido. Eu. Teve gente que não. Pouco, né? A maioria esmagadora tem o eu, né? A maioria esmagadora assistiu, né? Tem ali uma porcentagem muito pequena de não, mas mesmo você que não assistiu, você vai entender. Por que eu estou perguntando isso? Como a maioria esmagadora assistiu, eu vou fazer isso daqui de uma maneira extremamente prática, sem me alongar muito. Tá bem? Mesmo que você não tenha assistido, você vai conseguir pegar como funciona. Você vai conseguir fazer aqui junto comigo. Beleza? Se você que não assistiu a jornada tiver alguma dificuldade em alguma etapa que eu vou fazer agora, você simplesmente volta o vídeo, assiste um pedacinho de novo, tranquilamente, tá? Essa aula tá aqui, tá ao vivo, mas você pode voltar depois e assistir um pedacinho. Fica tranquilo quanto a isso. Por que eu vou fazer agora? Basicamente, agora a gente vai para a seleção dos 20 melhores FIIs da Bolsa. A gente já entendeu o contexto. Tudo que envolve está em um ótimo momento, seu ideal para renda passiva, com preço extremamente descontado. Você já entendeu qual é a característica de um FII, que basicamente é um ativo que investe em imóveis através de uma gestão profissional. Então agora chegou a hora da prática, da gente selecionar esses melhores FIIs. E olha que interessante, como eu seleciono os investimentos aqui na metodologia de verdade? O que eu aplico? Qual é o método que eu uso para isso? A gente usa o método Davi. Inclusive, você tem a estátua do Davi aqui do lado, olhando diretamente para o seu olho. Davi nada mais é, óbvio, que uma representação, né, em miniatura aqui do Davi. Davi é uma estátua, uma escultura de Michelangelo, e foi perguntado para Michelangelo como esculpiu Davi, e ele respondeu, Davi já estava presente dentro do mármore que eu o esculpi. Eu só retirei o que não era Davi.
O que a gente vai fazer a partir de agora? Eu vou sair de uma planilha que tem todos os FIIs da Bolsa. Todos os FIIs da Bolsa que tem um mínimo de liquidez, ou seja, que foram negociados minimamente nos últimos meses, eles vão estar nessa planilha. O que eu vou fazer com essa planilha? A partir de todos esses FIIs, eu vou eliminando o que não for Davi. Eu vou tirando aqueles FIIs que não atendem os critérios que nós definimos aqui na metodologia de verdade. Para ganhar tempo, eu não vou ficar explicando de novo o porquê de cada um dos critérios. Basicamente, o que a gente faz internamente aqui na IDV, a gente tem o nosso próprio centro de pesquisas, onde a gente tem inclusive 2 professores doutores, juntamente com todo o setor de dados, onde a gente analisa quais são os critérios que, a partir daquilo, fazem FIIs terem mais resultado com mais segurança. Por exemplo, a gente conseguiu identificar que FIIs que tenham pelo menos 5 anos de existência, na média, eles geram muito mais resultado e têm muito mais segurança do que os FIIs que não têm 5 anos ainda. Ou seja, 5 anos é um critério do nosso método Davi. Então a gente faz um filtro, aqueles FIIs que têm mais de 5 anos, opa, é Davi, se mantém. Aqueles FIIs que têm menos de 5 anos, um adeus, não faz parte da nossa seleção. É exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Perfeito? Para isso eu vou fazer um pedido para vocês. Prestem extrema atenção naquele passo a passo que eu vou fazer a partir de agora. Tentem não ficar perguntando outras coisas, já passando o carro na frente do boi, perguntando coisa lá da frente, ou em dúvida daquilo que eu estou explicando no momento. Foque 100% na planilha. Se você não entendeu uma etapa, depois de novo, você volta e assiste de novo, mas foca naquilo que eu estiver fazendo. Por quê? Mesmo que seja extremamente simples, é um passo a passo em uma ferramenta que é o Excel. Então é importante que você pegue para você poder replicar uma vez que eu vou te entregar essa planilha também ainda no final da aula. No final da aula não, acho que é amanhã de manhã que a gente envia, mas enfim, eu vou te enviar essa planilha através dos grupos, então você vai receber ela também. Perfeito? Para isso, preste 100% de atenção naquilo que eu vou fazer agora, porque neste momento a gente começa a selecionar os melhores FIIs da Bolsa. Bora comigo, deixa eu abrir aqui, já posicionar a planilha aqui do lado. Vambora, planilha pronta, vem comigo. Olha só. Nem tá aparecendo o chat mais para mim, tá? Então não adianta focar em fazer perguntas agora, porque eu não vou estar olhando por enquanto. Vou fazer alguns filtros aqui, depois eu até posso, enfim, abrir para algumas perguntas no final, mas agora foquem 100% aqui no passo a passo. O que acontece? Vocês já viram a aula da semana passada de ações, semana retrasada? Então vocês já sabem qual é a estrutura aqui da planilha. A gente tem aqui a seguinte estrutura. Na primeira coluna, eu tenho o código de cada FII listado na bolsa. A BCP11 é um FII, a LZM11 é outro FII, BARI11 é outro FII, tudo isso daqui são FIIs. Por que é esse código, Matheus? Porque quando você for comprar este FII na corretora, você vai colocar exatamente este código. O FII ele não tem um nome, você não escreve o nomezinho dele, o nome da empresa, por exemplo, é simplesmente pelo código. Se você quiser comprar este FII, você vai colocar lá um ABCP11 e aí ele vai aparecer para você comprar na corretora. Na sequência, ou seja, na respectiva linha desse FII, eu tenho alguns fundamentos. Ou seja, há alguns fatores que descrevem características deste FII. Então, por exemplo, o ABCP11 ele é classificado como um FII de shopping. Ele tem um patrimônio líquido, lembra que eu falei que patrimônio líquido é quanto vale os imóveis ali dentro do FII, de 507 milhões. Ele tem 20 anos de listagem, ou seja, ele tem 20 anos em bolsa. Eu até usei o exemplo, que o ideal é ter pelo menos 5, então nesse daqui, no exemplo, ele já passaria. Aqui eu tenho qual é o administrador, ou seja, qual é a empresa que faz a gestão desse FII. E na sequência eu tenho o dividend yield acumulado, ou seja, quanto atualmente ele está pagando em relação ao valor investido neste momento. Lembrando que isso daqui não tende a refletir tão perto da realidade, porque você pode receber até mais, uma vez que isso daqui é se você estivesse investindo agora. Quando você investe agora para receber lá na frente, provavelmente você recebe até mais, esse dividendo vai aumentando ao longo do tempo. Vamos lá então. Como vai funcionar? Como a gente vai chegar aqui nos melhores FIIs? Basicamente, eu vou eliminando cada um desses FIIs através de 3 etapas. Como vocês podem ver, eu vou aqui até o final. Até o final, a gente tem 368 FIIs no total. Tá bem? São 3 linhas aqui de cabeçalho e o total dá 368 FIIs. Então, inclusive, vou botar mais uma aba aqui, só para a gente registrar conforme a gente for descendo, tá? 368. Começamos com 368. Beleza? O
que, que eu vou fazer? Preste atenção que eu vou fazer para classificação, depois é só a mesma coisa para os outros. Então eu fazendo uma vez, os outros vocês vão entender também. Aqui em classificação, nós percebemos que a classificação, primeiro, né, nada mais é do que a descrição do objetivo daquele FII. Então descreve como aquele FII investe e em que tipo de imóvel ele investe. Então, por exemplo, um FII de classificação shopping significa que ele compra investimentos imóveis que são shoppings e aí bota os lojistas lá dentro e recebe o aluguel desse shopping. Um FII que é, por exemplo, de laje corporativa, ele investe em imóveis que são lajes corporativas e esses imóveis eles pagam aluguel. FIIs que são, por exemplo, fundos de fundos, ele investe em outros FIIs. Então ele não compra um imóvel diretamente, e sim ele compra outros FIIs. FIIs de desenvolvimento, ele não compra nenhum desses todos. Eles compram o terreno e constroem e desenvolvem esse imóvel para vender futuramente. Então cada uma dessas classificações tem uma característica. Basicamente a gente conseguiu identificar que existem certas classificações de FII que apresentam um risco muito maior e um retorno baixo. E são essas classificações que a gente vai eliminar. Quais são elas especificamente? De toda essa lista aqui. Primeiro, eu vou tirar a seleção aqui de todos. Ó. Eu vou clicar aqui em classificação e eu vou clicar aqui em selecionar todos para tirar a seleção de todos. Porque eu só quero escolher aqueles que eu quero eliminar. Tá bem? Quais são os que eu quero eliminar? Primeiro, FIIs de desenvolvimento. Eu não quero correr todo o risco de incorporação desse imóvel, comprar o terreno para depois construir, para depois botar para alugar. Não é meu objetivo. Eu quero renda passiva. Então esse vai ser o primeiro que eu vou eliminar. Na sequência, fundo de fundo. Fundo de fundo paga taxa 2 vezes. Você paga um administrador e depois ele investe em outro fundo que paga um segundo administrador. Isso faz com que na média ele tenha uma rentabilidade inferior à média dos outros FIIs. Além disso, FIIs de hospital tem um alto risco e não aumentando o seu retorno, então também não faz sentido pra gente. FIIs do segmento de hotel tem uma sazonalidade muito grande, ganha muito em uma temporada maior e ganha menos em uma temporada menor, o que faz com que o retorno médio fique muito ruim, então a gente também quer eliminar. E além disso, eu quero eliminar outros e residencial. Residencial porque eu não quero dor de cabeça com pessoa física, então eu não quero FIIs que tenham um risco muito alto, porque aluga casa para pessoas comuns. Eu quero dar preferência para FIIs que são pessoas, tem inquilino pessoas jurídicas, então o FII residencial não funciona para mim. E outros porque a gente quer os melhores. Outros impede nós de selecionarmos só os que são melhores, porque pode ter qualquer outra coisa aqui dentro. Então, quais foram os que eu selecionei aqui para eliminar? Eu quero eliminar desenvolvimento, fundo de fundo, hospital e hotel, outros e residencial. Esses 6, eu vou repetir. Selecionei desenvolvimento e fundos de fundos, hospital e hotel, outros e residencial. Beleza? Qual é o primeiro passo? É eu selecionar esses que eu quero eliminar. Então, cliquei aqui e escolhi só eles. Perfeito? Então, percebam que agora só ficou aqui na minha seleção esses que eu escolhi. Ó, residencial, desenvolvimento, hotel, fundo de fundo e assim por diante. Qual é o segundo passo? É eu marcar. Se eu não quero esses fazendo parte dos finalistas, eu vou vir aqui, ó, nessa primeira coluna, eu vou selecionar até o final. Selecionei aqui até o último, desses que estão como desenvolvimento, FII, fundo de fundo, enfim, os que eu coloquei como quero retirar. E aqui em cima eu vou clicar nesta latinha de tinta e vou clicar aqui na cor vermelha. Ou seja, eu vou pintar todos esses FIIs aqui que eu selecionei de vermelho. São esses que eu quero eliminar. Tranquilo até aí? Então eu já separei só os que eu quero tirar e marquei eles de vermelho. Qual é o último passo? Eu vou vir aqui em código de fundo e eu vou clicar aqui, ó. Pode ser aqui em cima que fica mais fácil e vou colocar limpar. Tá bem? Por quê? Eu só quero tirar esse filtro para aparecer todos. Porque aqui só está aparecendo desenvolvimento, outros, só os que eu selecionei para eliminar, né? Então eu venho aqui em cima, ó, classificar e vou em limpar. Pronto. Mais um passo, agora todos os FIIs estão aparecendo de novo. Então, ó, estão aparecendo os de logística, tá aparecendo aqui híbrido, tá aparecendo os que eu pintei de vermelho, tudo tá aparecendo, perfeito? E eu quero tirar o que eu pintei de vermelho. Então, como eu vou fazer isso? Eu venho aqui em código do fundo, neste primeiro quadradinho, eu clico nessa setinha, venho em filtrar por cor, preste atenção, vim em código do fundo, cliquei na setinha, filtrar por cor e seleciono sem preenchimento.
Quando eu faço isso, eu eliminei tudo aquilo que eu havia pintado de vermelho. Nada daquilo está mais aqui. Por quê? Porque eu filtrei só aquilo que está sem preenchimento. Eu eliminei aquilo que eu marquei de vermelho anteriormente. Vocês podem ver que está só híbrido, logística, shopping, títulos e valores imobiliários, laje corporativa, ou seja, só aqueles que eu gostaria que restassem, que possuem o maior retorno ajustado ao risco. Simples assim. Tranquilo? Se você não pegou de primeira, fica extremamente tranquilo, porque eu vou repetir exatamente os mesmos passos aqui nos filtros seguintes. Mas basicamente a gente veio aqui em classificação, eu tirei a seleção e selecionei só os que eu queria eliminar. Depois eu vim aqui e pintei todos que eu tinha selecionado de vermelho, limpei o filtro aqui em cima para aparecer todos, e aí depois selecionei aqui só aqueles que estavam como sem preenchimento. Só isso. Primeira vez que você viu, você pode ficar meio assim, Matheus, ficou um pouco confuso, porque foi muito rápido, eu nunca fiz isso antes. Tudo bem, é extremamente normal. Acompanha comigo que a gente vai fazer novamente. Exatamente o mesmo passo a passo, tá bem? Só que agora a gente vai fazer para patrimônio líquido. Porque a gente identificou que a partir de 500 milhões de patrimônio líquido, este FII ele começava a apresentar maior retorno ajustado ao risco. A gente viu que se sobe um pouco mais, é até melhor, tá? Se for acima de 700 milhões, fica até melhor. Mas como aqui a gente quer fazer um filtro para sobrar 20, ou seja, a gente não precisa ser tão rigoroso, a gente vai usar um filtro que eu não quero FIIs que tenham menos de 500 milhões de patrimônio líquido. Porque é identificado que FIIs que têm um patrimônio líquido muito pequeno, eles normalmente têm um retorno menor do que a média. Existem várias teorias por trás disso, tá? A mais aceita delas é porque os custos de um FII, eles se diluem. Conforme o FII for maior, tiver mais patrimônio líquido, o custo dele fica extremamente baixo e o que causa esse retorno maior em FIIs que têm um patrimônio líquido maior. Mas a gente nem precisa saber disso. Basicamente, o que a gente precisa saber é, eu quero FIIs que tenham 500 milhões ou mais de patrimônio líquido. Como eu faço isso? Como eu elimino aqueles que têm menos de 500 milhões de patrimônio? É simples, eu vou seguir os 3 passos que eu citei. Primeiro deles, eu vou clicar aqui em patrimônio líquido e vou colocar classificar do maior para o menor. Por quê? Lembra que na etapa anterior a gente foi selecionando o que eu queria eliminar? Aqui, como são vários, né, porque cada número vai ter um, não faz sentido eu ir selecionando um por um. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar em classificar do maior para o menor. Por quê? Porque assim, olha o que eu tenho. Aqui em cima, eu tenho os FIIs com maior patrimônio líquido, que tem 7,7 bilhões, 5,4 bilhões, que nada mais é do que 5.400 milhões, 4 bilhões, 2,7 bilhões, 1,8 bilhão, 1,6 bilhão e assim vai diminuindo. Onde que eu quero chegar? Nessa primeira etapa, eu quero separar o meu filtro, que é aqui, ó, 600 milhões, 507 milhões, opa, 492. Deste cara aqui para baixo, eu não quero. Eu quero eliminar. Então, o que eu vou fazer no segundo passo? Eu vou pegar aqui, ó, deste primeiro que tem abaixo de 500 milhões e até o final. Vou selecionar tudo. Chegando no final, eu vou pintar mais uma vez de vermelho. Esses que eu quero eliminar. Tranquilo? O que eu vou fazer agora? Qual é a terceira etapa? Era eu vir aqui em cima, botar filtrar e sem preenchimento. Só que como eu já fiz isso uma vez, eu posso fazer isso até mais rápido. Eu posso simplesmente vir aqui em cima, ó, em classificar e filtrar. Eu clico aqui e boto reaplicar. Pronto. Quando eu faço isso, automaticamente desapareceram todos que têm menos de 500 milhões de patrimônio. Simples assim. Só com esses 2 filtros, vamos ver quantos restaram aqui? Com 2 filtros, restaram exatamente 72 FIIs. Até agora. Então, até agora, eu tenho, após 2 filtros, eu tenho 72 restantes. Isso dá uma redução de 368 menos 72. Deixa eu colocar isso daqui. Vou até fixar isso daqui depois para baixo. Tudo isso daqui dividido por quanto eu comecei, dá uma redução de 80% nos FIIs. Já com 2 filtros. A gente já eliminou 80% que não era da VI. Só que a gente não para por aí, porque a gente não quer 72, nós queremos os 20 melhores. Então o que eu faço? A gente vai para o terceiro critério. Terceiro critério é tempo de listagem. Já expliquei para vocês, então não precisa nem
eu não preciso nem me alongar. Eu só quero FII que tenha no mínimo 5 anos. FII que não tem 5 anos de existência tem um risco extremamente alto. Se tem uma coisa que eu não quero, é risco alto. Então, o que eu vou fazer? Vou eliminar todo FII que tenha menos de 5 anos. Como eu faço isso? Agora vocês já estão craque. Primeiro passo, eu venho aqui, clico na setinha, classificar do maior para o menor. Então, opa, aqui já tem 21 anos, 19, 17, 15, 14, ou seja, já tem aqueles que têm mais tempo. Qual é o primeiro passo? Eu vou até encontrar o meu limite, a minha nota de corte. Finge aqui que é a nota de corte do Enem. Então, ó, 8, 7, 6, 5, 4. Deste daqui, do PVBI para baixo, eu não quero. Eu quero eliminar, porque ele tem menos de 5 anos. Então, o que eu vou fazer no passo 2? Venho do PVBI até o final, seleciono tudo e pinto de vermelho. Simples assim. Qual é o último passo? Venho aqui em cima, clico em código do fundo. Como eu já filtrei por sem preenchimento já 2 vezes, é só vir aqui, ó, classificar e filtrar e boto para reaplicar o filtro. Pronto, eliminei tudo que tenha menos de 5 anos. Simples assim. Só que eu não quero somente... Quantos restaram até agora? Até agora restaram 54. Já foi uma redução drástica. Só que eu não quero 54, eu quero 20. E para chegar em 20, a gente vai precisar fazer mais um filtro. E nesse próximo filtro, ele talvez seja um dos mais importantes de todos. Por quê? Porque existe uma empresa que faz todo o gerenciamento do FII. Tanto a compra quanto a venda, toda a parte de regulamentação. Inclusive, o administrador do FII, que é esse agente, ele contrata o gestor, que é quem toma as decisões. Então, um fator primordial para definir se um FII é bom ou não é quem é o seu administrador. Porque bons administradores aumentam drasticamente a chance de um FII ser bom. E administradores ruins, em contrapartida, aumentam drasticamente as chances de um FII ir muito mal. De ele se alavancar, de dar algum problema, de perder os inquilinos, de não ter uma segurança alta. Então, o administrador é definitivamente um critério muito importante. E todo mundo que você ouvir falar de FIIs vai falar isso para você. Vai falar, olha, escolha FIIs com bons administradores. Bons administradores têm muita influência na hora de escolher um bom FII. Só que ninguém te fala que raio é um bom administrador. Como eu defino? Como eu chego em um bom administrador? Como isso é possível de ser alcançado e como eu consigo separar o que é bom do que é ruim? É subjetivo? Eu preciso saber quem é a pessoa ali por trás? Como isso funciona? E aí a gente cansou disso. A gente, como investidor de verdade, eu especificamente, decidi criar um ranking dos melhores administradores da Bolsa Brasileira. Só que esse ranking não é com base naquilo que eu suponho, naquilo que eu acho, mas sim com base em 3 critérios, que são os seguintes. Primeiro deles, a qualidade dos FIIs de cada um administrador. Aqueles FIIs que possuem aqueles administradores que já possuem bons FIIs no seu histórico, eles têm uma chance maior de possuírem outros bons FIIs dentro do seu portfólio. Ou seja, quem tem bom FII já sai na frente. Só que eu percebi que isso não era suficiente, porque tinham administradores que tinham bons FIIs, só que tinha 1 ou 2 bons FIIs e tinha outros administradores que tinham 10 FIIs muito bons. Logo, a chance deste segundo administrador, que tem bom FII em uma grande quantidade, replicar este bom FII em outro é muito mais alta do que o primeiro. Então, o segundo critério que eu observei, além de ser a qualidade, é a quantidade. Ou seja, aqueles FIIs que têm bons, aqueles administradores que têm bons FIIs, mas em grande quantidade, eles saem na frente. Só que eu percebi que esses dois também não eram o suficiente sozinhos, porque eu percebi que tinham administradores que tinham bons FIIs em grandes quantidades, só que ele tinha 5 anos de histórico. Tinha bons FIIs? Tinha. A quantidade era boa? Tinha, mas tinha se provado ao longo de pouco tempo. Em contrapartida, tinha administradores que tinham excelentes FIIs e uma grande quantidade, só que por década. E aí a gente entrou com o terceiro critério, que é o tempo. Juntando qualidade, quantidade e tempo de execução, nós chegamos no que chamamos da ranking de administradores, dos melhores administradores da Bolsa Brasileira. Simples assim. Esses aqui são os administradores de FIIs no Brasil que possuem maior qualidade de FIIs
em maior quantidade e por mais tempo. Na lata. Sem achismo. Ai, mas eu não gosto da XP. Não me importo, eu não tô nem aí quem é. Basicamente, eu quero quem tem qualidade, quantidade e tempo. A Intrade DTVM, por exemplo, é o braço de administração do Banco Itaú. Ele é quem faz a administração de imóvel, né, fazendo parte do Banco Itaú. Ah, mas eu não gosto do Banco Itaú porque ele é abusivo, né? Eu estou pouco me lixando. Eu quero investir baseado em evidência. Eu quero aquele administrador que aumenta estatisticamente a chance de eu ter mais retorno. E para isso, eu procuro aqueles que têm a maior qualidade e maior quantidade por mais tempo. Simples assim. Aqui, na lata. De cara para você. Quando eu olho para isso daqui, possibilita então a gente fazer o nosso último filtro, que é o de administrador. Por quê? Porque agora eu só vou querer aceitar esses que sejam os 5 primeiros. Tem outros que são viáveis, mas eu não quero os 20 FIIs viáveis, eu quero os 20 melhores. Então eu só vou querer Banco Genial em Intrade DTVM. Banco Genial é a antiga Credit Suisse, que transpôs tudo para o Banco Genial, então continua com a mesma gestão e administração. Intrade DTVM é a empresa, né, o braço de administração do próprio Itaú. Banco Fator e BRL Trust também extremamente consolidadas. E o braço de administração da XP Investimentos, também igualmente capaz, só que com menor tempo de histórico. Você lembra que é o nosso terceiro critério, por isso que fica aqui em terceiro lugar. O que eu vou fazer agora? Eu vou eliminar qualquer FII que não seja Banco Genial, Intrade DTVM, Banco Fator, BRL Trust e XP. Simples assim. Podemos? Na prática vai ser o seguinte, eu vou vir aqui em administrador, eu vou clicar nessa setinha e ao invés de eu tirar todos e ir marcando o que eu quero deixar, eu vou desmarcar aqueles que eu quero manter. Porque vocês lembram, o que a gente quer fazer aqui é selecionar o que a gente quer eliminar, o que não é Davi, para a gente marcar de vermelho. Beleza? Então o que a gente vai desmarcar? Primeiro, Banco Genial, vamos procurar lá embaixo, Intrade DTVM, esses dois foram. Na sequência, Banco Fator e BRL Trust. Desmarquei. E por último, vou desmarcar XP Investimentos. E aí eu aperto OK. Quando eu faço isso, os que estão aqui são todos que não estão lá entre os melhores. Vortex, BTG, Oliveira Trust, S3, K6 Brasil e assim por diante. São os que eu quero eliminar. Correto? O que eu vou fazer então? Vou selecionar desse até o final e vou pintar de vermelho. Simples assim. Igual eu sempre fiz. Por último, eu vou vir aqui, eu vou limpar todo esse filtro, tá? Para aparecerem todos os FIIs dispostos aqui, sendo que todos que eu quero eliminar já estão marcando de vermelho. E por último, eu venho aqui pela última vez, clico na setinha, filtrar por cor e sem preenchimento. Quando eu faço isso, eu tenho um restante ao final de exatamente os 20 potenciais melhores FIIs da bolsa. Na prática. Não os 20 melhores que o Matheus acha que são os melhores. Não. Os 20 FIIs que possuem a melhor classificação, com maior patrimônio líquido, tempo de histórico mais robusto e os melhores administradores. Simples assim. Matheus, eu senti falta de você olhar o dividend yield. Sentiu falta porque nesse caso não é nem necessário. Nesse caso aqui, a única verificação que a gente faz é se tem algum muito baixo. Tem algum com dividend yield extremamente baixo que não vale a pena. Nesse caso não. Tem uns com um pouco mais, outros com um pouco menos. Os que têm um pouco mais, normalmente, são mais ali no curto prazo pagando, como por exemplo de títulos e valores imobiliários, vai ter sempre um dividend yield maior. Aqueles que são menores são o que a gente chama de FIIs de tijolo, que crescem ao longo do tempo, como por exemplo logística e laje corporativa. Tem maior desconto, mas o dividend yield ele é mais no longo prazo, no curto prazo ele é um pouco menor. Só que, por que o dividend yield aqui é bom? Se eu vejo na média, ó, se eu pego a média de todos esses 20, eu tenho aqui 11,4% médio de dividend yield. Isso agora, né? Sem olhar crescimento de renda passiva, sem olhar nada. Em FIIs que são extremamente seguros. Por quê? Porque o dividendo ele é consequência. O dividendo que eu recebo de FII ele é consequência de eu escolher bons ativos, com bons imóveis, em bom gestor. Por quê? Porque um FII é um ativo que investe em imóveis através de uma gestão profissional. Se eu olho para a causa, eu tenho como consequência um bom pagamento de dividendo, e não o contrário. Está claro?
manda para mim, por favor, o que você achou do método Davi para FI. Manda aí em uma palavra o que você achou do método Davi para FI. Fala para mim, por favor. E não acabou, tá? Fica aí que inclusive eu vou te dar a senha para você receber essa planilha. Então fica aí até o final. Principalmente se você não for aluno. Como eu disse, teremos o comunicado estrondoso para quem não for aluno ainda. O que você achou? Manda para mim, por favor. Maravilha, excelente, que bom. Que bom que vocês gostaram. Coisa maravilhosa. Excelente, perfeito. Gostei. Claríssimo, né? De novo, né? Algumas observações. Mateus, eu me senti um pouco confuso em tal etapa. A gente tem alunos, eu sempre uso o exemplo dela, né? Porque é uma queridíssima, que é a Dona Hilda. A Dona Hilda, por exemplo, ela tem 84 anos. Ela selecionou os melhores FIIs, filtrou as ações, selecionou as ações, montou a carteira, tudo usando essas planilhas. Hoje está muito mais fácil, tá? Porque a gente tem o ranking dos FIIs, então tá melzinho na chupeta, você não precisa nem usar o Excel, para te falar a verdade. Mas eu gosto de te ensinar a usar isso para você saber o que está por trás. Mas é extremamente fácil, qualquer um consegue fazer com o mínimo de prática, enfim. Aqui é a primeira vez que você já viu quanto é simples, replicar isso é extremamente fácil. Tá bem? Duas observações agora. A primeira delas, eu preciso ser, eu preciso não, né? Eu não precisaria, mas é o meu modo de fazer as coisas aqui, que é ser extremamente transparente, que é claro, é óbvio que isso daqui que a gente viu não é o suficiente para falar assim, então acabou, fi. Eu vou pegar esses 20, vou investir nesses 20 pro resto da vida e acabou. É só isso que a gente vai fazer. Não, não é só isso. Por quê? Porque essa aqui é uma aula inicial, é uma aula gratuita para absolutamente todo mundo, que eu tento entregar aqui em 1 hora o máximo possível para você já conseguir reduzir o máximo possível o seu universo de amostragem, ou seja, você eliminar o máximo possível que não é Davi. Agora, é claro que existem alguns critérios que a gente não conseguiu olhar aqui. Então, por exemplo, nessa filtragem específica, a gente olhou tipo de FII e segmento, que é a parte de classificação. A gente olhou a escala, a gente olhou administrador, a gente olhou a IPO, mas olhando de uma maneira completa, tem vários outros pontos que, baseado em evidência, fazem você refinar ainda mais a carteira. A gente não olhou nada de imóvel, a gente não olhou os inquilinos, a gente não olhou vacância, a gente não olhou dividend yield, a gente não olhou as taxas de administração, de performance. Tudo isso são fatores importantes, mas eu não vou ficar de conversinha aqui, então essa aula é definitiva. Obviamente que não. Por quê? Porque todos esses fatores, a gente olha, inclusive lá dentro do programa completo, eles não cabem tudo aqui em uma única aula. Agora, os fatores que eu trouxe são aqueles que, se você aplica, você reduz o máximo possível o seu risco. Você já reduz muito o seu universo e chega a 20 FIIs. Qual é o próximo passo? Quando os alunos aplicam esse restante de indicadores, ao invés de 20 FIIs, chega em 12, em 10. É uma carteira muito mais enxuta, com um potencial ainda maior de renda passiva e uma segurança ainda maior. Mas só o que a gente fez hoje, de sair de 360 e chegar em 20, já é uma redução de 95% de risco de você fazer besteira. Está claro? Então isso aqui é extremamente importante eu deixar claro, né? Não vou ser leviano. Aproveitando, eu vou dar um recado para você que é aluno. Inclusive você que é aluno, você vai ter acesso a essa planilha de maneira muito mais completa, né? Você tem acesso à planilha muito mais completa lá diretamente no módulo dos FIIs e você tem o ranking dos FIIs. Então, se você é aluno, é óbvio que sempre é um prazer ter você aqui presente, né? Eu fico lisonjeado com a sua presença, mas não se baseie somente nessa aula para investir em FII. Pelo contrário, vá lá no seu módulo de FII que você tem essa planilha muito mais completa, muito melhor do que a que eu mostrei aqui, e você tem o ranking atualizado já desse mês. Então você já está com o ranking atualizado do mês de julho, que já usa todos os fundamentos que eu usei na aula para classificar de maneira bonitinha. Tem uma planilha já que já está pré-filtrada, tem a ferramenta lá dentro. Então, se você é aluno, obrigado pela sua presença, mas desce a lenha lá, que está tudo muito mais completo lá dentro. Fechado? Tranquilo? Agora, tirando isso, eu tenho um recado aqui para quem ainda não é aluno. A Isabel perguntou de onde eu tiro essas informações. Isabel, nós tiramos todas as informações do Economática, que é a base de dados mais robusta do mundo nos investimentos. Inclusive é extremamente caro e a gente paga isso para ter todas as informações atualizadas e todas as planilhas atualizadas todos os meses, inclusive o ranking é com base nisso também.
Fechado? Meus queridos, relembrando, se você é aluno, desce a lenha que a plataforma de FII já tá lá com tudo dentro. Nesse domingão a gente tem um encontro, já que é a imersão. Semana que vem tem mentoria e eu te espero lá, estamos juntos. Agora, eu vou ter uma conversa com você que não é aluno, que participou da jornada ali na última vez. Por quê? Aqui é uma conversa sincera, tá? Aqui é uma... Eu não gosto de fazer as coisas rápido. Eu falo assim, eu tenho uma oportunidade pra você, então... Não é assim que funciona, porque não é assim que as coisas acontecem na minha cabeça. Então eu preciso te explicar, eu preciso te dar um contexto. O contexto é o seguinte. Já há um bom tempo, há muito tempo, a gente se manteve aqui na Investidor de Verdade somente com um único produto, né? Que é Programa Completo IDV. Ponto. Por quê? Porque é a solução definitiva. Simples e diretamente, não existe nenhum produto de investimentos no país melhor do que o Programa Completo IDV. Dane-se se parecer presunçoso, mas eu afirmo isso com muita tranquilidade, porque a gente tem como foco principal todos os dias trabalhar no produto, naquilo que a gente entrega, no método. A gente tem um centro de pesquisa, a gente testa tudo diariamente, a gente melhora as aulas todos os meses, a gente coleta feedback em cada módulo que você faz, enfim, não tem nada melhor do que isso. Perfeito? Mas eu percebi uma coisa, que eu consegui ajudar para um caramba quando a gente faz um evento que é a Jornada Investidor de Verdade, que você participou há 2 semanas atrás, acredito que você esteve lá. Se você participou da jornada, manda aí para mim, por favor. Se você não se tornou aluno, mas estava na jornada. Durante a jornada, eu acho que você percebeu o quanto é um movimento, né? Quanto a gente cria ali uma afinidade, mais de 8.000 pessoas ao vivo, e as pessoas colocando em prática, eu compartilhando minha história, falando da minha família, daquilo que é importante para mim, de como eu vejo de fato os investimentos funcionando na vida. E aí eu ficava muito satisfeito, eu ficava assim, plenamente, né? Eu ficava pleno em relação ao meu trabalho quando as pessoas entravam no Programa Completo IDV. Porque eu tinha muita clareza de o seguinte, olha, eu estou oferecendo para essas pessoas a melhor solução que existe em relação a investimentos olhando para o Brasil. Para produto aqui, não tem nada parecido com isso. Vai ser melhor do que você ver uma carteira recomendada, melhor do que você fazer um curso que é todo disperso, melhor do que você pegar as coisas e ficar tentando buscar dica de maneira gratuita. Aplicativo, tudo aqui dentro, não existe nada melhor do que isso, então eu estou pleno aqui no meu trabalho. Assim como, ao longo do tempo, eu vi que tinha mais outros 2 tipos de pessoas. A jornada. Os que se tornavam aluno, estava resolvido para mim, eu estava satisfeito em relação ao meu trabalho. Para mim estava maravilhoso. Tinha um segundo tipo de pessoa, que é aquela pessoa que queria atalho. Infelizmente, eu vou parecer, não sei se vou parecer um pouco, não seria preconceituoso a palavra, mas agrupando esse conjunto de pessoas e olhando de uma maneira quase a distinguir esse tipo de pessoas de nós, mas é 99% da população. Vamos ser sinceros aqui. 99% das pessoas é aquela galera que quer atalho. É o que faz o jogo do tigrinho ter recorde ano após ano e comprometer, inclusive, os custos de educação das famílias. É o que faz influenciadora que não influencia nada e que divulga esse tipo de jogo de apostas ter milhões e milhões de seguidores. É o que faz Bitcoin como a solução para ficar rico, ter mais investimento do que as pessoas investem, por exemplo, em ações e FIIs. 99% das pessoas do país é esse tipo e tá tudo certo, né? Eles estão lá e não tem nada contra, simplesmente a gente tem que entender que essa é a realidade e nos abster desse sistema, né? Para focar aqui naquilo que realmente importa, naquilo que a gente tem influência. Esse tipo de pessoa, quando ele bate ali na jornada, ele percebe que, olha, isso daqui não é um atalho, isso daqui não é aquilo que vai me deixar rico rápido, então eu tô fora. E aí abandona a jornada no meio. Ou às vezes assiste até o final só para pegar material gratuito, para tentar se dar bem, e depois acaba não entrando também no curso, porque fala, eu não vou pagar, eu vou procurar na internet de graça, porque eu sou esperto e vou me dar bem de alguma forma. E essa pessoa não virava aluno também. E sinceramente, dane-se essa pessoa. Eu não estou nem aí para ela e eu não faço a menor questão de tentar convencer, de parecer que é mais do que é, de mostrar no fundo um Porsche para falar, nossa, você vai ter essa vida porque o seu mindset... Não, eu não estou nem aí para essa pessoa. E aí para mim tava tudo bem, essa pessoa também, porque eu falava, opa, tô com a consciência tranquila. Quem eu quero como aluno entrou e eu tô satisfeito. E essa pessoa eu quero distância e ela vai ter distância, a jornada expulsa ela. Só que eu percebi que tinha um terceiro tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa era o seguinte, assistia a jornada, mas não só assistia não, estava presente mesmo todo dia. Estava lá na primeira aula, anotava
as premissas, anotava ali os estudos que eu falei, chegava na segunda aula, pegava a lista de ações, baixava a planilha das 20 melhores ações, dava uma fuçada, entendia como funciona, abria conta na corretora com o mapa que eu entreguei na primeira aula, ia para a terceira aula, entendia como funcionava a carteira, via que aquilo era para ela, tinha a vontade de criar esse plano no longo prazo, mas simplesmente está vivendo um momento, e todos, acredito, já passamos por algum momento próximo disso, né? Pessoas que provavelmente têm uma condição muito específica não, mas eu particularmente já passei por momentos como esse, acredito que a maioria daqui já também esteja passando por um momento que está muito apertado. Que R$ 2.700 não cabe, simplesmente não tem uma possibilidade, não passa no limite do cartão, não tem como se pegar um empréstimo para fazer isso, porque já seria uma loucura. Simplesmente não tem uma alternativa por estar passando por um momento em que o orçamento está muito apertado e que não tem esse dinheiro. Porque o programa completo IDV, ele é caro no sentido do quanto ele custa e vai continuar muito caro, cada vez vai continuar mais caro, só que é extremamente barato em relação ao valor que entrega. Então, por isso, o preço não vai diminuir. Não faz sentido nenhum diminuir, inclusive em comparação com os concorrentes já é algo que não faz nem sentido e a tendência é só continuar aumentando. E eu percebi que essas pessoas elas não eram poucas. Elas eram mais do que eu imaginava. Inclusive, se esse é o seu caso, me manda aí no chat, por favor. Porque a Laucineia mandou. Você está falando exatamente de mim. Laucineia, eu vou te falar um negócio aqui. Eu sou meio encucado com as coisas. Eu ficava pensando nesse conjunto de pessoas e tinha vezes que eu não conseguia dormir depois da jornada. Porque eu falava assim, caramba, essas pessoas elas simplesmente ficaram para trás. Elas estão abandonadas depois da jornada. Por quê? Pode continuar assistindo a aula gratuita, a aula ao vivo? Pode, mas cá entre nós, não é a aula ao vivo gratuita toda semana que vai levar você à plenitude de fazer tudo ali mesmo com confiança. Porque a aula gratuita é para abrir o universo, é para te mostrar esse mundo. Então, uma semana eu vou falar de uma coisa, a outra já não vai ser na sequência, eu vou falar de um assunto que talvez você já viu, aí depois eu volto lá para ação, depois eu falo... Por quê? Porque é para o público que está querendo chegar, que está chegando agora. Não é para você que já percebeu que aquilo é para você, sabe? Não é para aquele grupo que eu não quero abandonar e que eu não quero deixar para trás. E eu falei, o que eu faço então com essas pessoas? Eu não vou dar desconto no IDV. Quem comprou o IDV, inclusive, conseguiu o maior benefício de todos, porque muito provavelmente na próxima turma a gente já vai alterar um pouco, né? A oferta que a gente fez foi imbatível, então parabéns para você que se tornou aluno do IDV. Mas não tem como a gente diminuir o preço disso. Eu falei o seguinte, eu quero arrumar um jeito, já que o IDV é o caminho, eu quero arrumar um jeito de fazer com que essa pessoa consiga sair da situação em que ela está agora, que é pouco dinheiro sobrando, apertado o orçamento e chegar até o programa completo IDV. Esse ponto, esse caminho, sair do ponto A e chegar ao ponto aqui do programa completo IDV. E mais do que isso, manter-se investindo dessa maneira, a partir de um ponto A, ao ponto que consiga ter uma tranquilidade financeira no futuro e que saia dessa situação que está agora. E que eu entendo perfeitamente o que é, porque eu já passei, inclusive, provavelmente pior do que você está passando. Eu não gosto de ficar contando história triste, eu já falei disso, mas eu morava no bairro mais pobre de uma cidade de 15 mil habitantes. Estudei a vida inteira no CIEP 492, em colégio público e passando por tudo que você imaginar. Então eu sei exatamente como é essa situação. Quando eu pensei nisso, em como é sair deste ponto aqui para chegar aqui, falei, como eu posso ajudar essas pessoas em relação a investimentos? Que é o que eu sei ensinar. E que é o que eu sei que funciona para sair desse ponto A financeiramente e chegar no ponto B. E quando eu olhava para isso e a gente entendia isso daqui, que o FII, ele é algo que gera renda passiva todo mês. Ele é isento de imposto de renda e possui baixo investimento. Você consegue começar a investir com R$50, com R$100. E ele está, nesse momento, isso já faz alguns anos que a gente está com a Selic lá em cima, com um alto desconto em relação ao valor patrimonial, ou seja, uma oportunidade excelente para se começar e já gerar renda passiva, eu falei, a solução está aqui. A solução para sair desse ponto A e chegar tanto ao ponto de conseguir comprar o IDV, como conseguir continuar prosperando e sair dessa situação atual, é FII. Ponto. É o melhor investimento para iniciante.
disparadamente. Não tem nada que você invista com tão pouco, que já gera resultado no mês seguinte, você não tem que esperar 5, tem que esperar 10 anos, que é isento de imposto de renda, que o investimento mínimo é pequeno, que varia menos do que as ações, etc., que é menos complicado, que é mais fácil de você montar uma carteira, que é mais direto, que é mais simples. Não existe nada melhor do que os FIIs para começar. E eu pensei, o que eu vou fazer? Se o meu foco está 100% no programa completo IDV, eu vou recomendar alguém. Eu vou falar assim, olha, compra esse curso de FII para você começar, e aí quando você for crescendo dinheiro, lá no futuro você entra no programa completo IDV. E eu juro que eu tentei. Eu juro que eu pensei em algumas sugestões, em outras pessoas que ensinavam esse tipo de conteúdo, mas absolutamente nenhuma delas. E eu não vou falar aqui que é melhor ou que é pior, né? Tem pessoas extremamente boas nesse meio, obviamente, mas nenhuma delas refletia aquilo que eu acredito nos investimentos, que é investir com base em evidência. Que é um método simples, que seja aplicável, com base em evidência e que dê ferramentas. Não simplesmente um curso que vai falar assim, é assim que seleciona os melhores FIIs. Não, que vai te entregar um ranking, que vai te entregar um critério falando quais os melhores FIIs, que vai te ensinar na prática a montar carteira, vai te entregar uma planilha onde você vai ter sua carteira, que vai te falar onde você investir todos os meses. Eu não encontrei absolutamente nada disso. E foi por isso que depois de muito tempo, com esse antolho, igual eu falei que essas pessoas têm, olhando só para investidor de verdade, eu criei pela primeira vez a possibilidade de ter uma segunda opção. E nessa vontade de criar a segunda opção, a gente desenvolveu o Do Zero a Renda Passiva com FII. Esse produto, assim a gente pode dizer, ele foi criado com um único objetivo, que está no próprio nome dele. Eu não preciso explicar muito. Com o objetivo de você conseguir sair do absoluto zero de investimentos e já começar a gerar uma renda passiva no próximo mês. Porque você não tem 15 dias, 15 anos, você não tem 10 anos, você não tem 5 anos. Você quer sair agora da situação que você está. Você quer, pelo menos, ter a sensação que você começou a sair disso. Para o próprio impulso da sua renda passiva ir retroalimentando e você conseguir sentir respirando e sair da situação e cada vez ter um pouco mais de conforto para estar em um dia em um momento bem melhor. E é exatamente esse o objetivo do Zero a Renda. Acontece que o do Zero a Renda Passiva, ele virou um produto que é recorrente. Ele é vendido todos os dias. Diferente da jornada, né, do programa completo IDV que a gente abre ao longo de alguns meses, o do Zero a Renda não. A gente vende a qualquer momento. A gente roda alguns anúncios e se a pessoa acabou de me conhecer, vai lá e pode comprar o do Zero a Renda Passiva com FII. Por um preço que é o preço normal. O preço que lá tá para todo mundo. Vamos chamar do preço, o preço do povão, o preço da galerona. Que é, primeiro, né, explicando rapidamente os módulos, né, na sequência aqui eu já estava pulando pro preço, mas explicando rapidamente, porque aqui nos módulos é basicamente você entender que é sair do zero e chegar a receber uma renda passiva já no mês seguinte. Ponto. O caminho disso passa alguns módulos. Você descobre os FIIs, aprende quais são os fundamentos, seleciona os melhores, monta uma carteira completa, diversificada, com todos os segmentos de FIIs, compara com as carteiras modelo, utilizando os rankings aqui que você monta, seleciona os melhores, e no final você já recebe uma renda passiva no mês seguinte. Ponto. É basicamente isso. Tá bem? Só que, para qualquer um, entre aspas, ou seja, para qualquer um que chega no meu perfil, através dos anúncios que a equipe roda, tem os bônus aqui, né? Eu tô pulando tudo, mas eu vou direto, depois eu vou falar dos bônus. Esse daqui é o preço normal. Beleza? É o preço lá que você tem, mas calma, tá? Fica aí, calma. Por quê? Porque após a jornada, exatamente neste momento que a gente está agora, eu faço algo diferente, que é o resgate. Nesse resgate aqui, a gente faz um preço especial para especificamente quem participou da jornada, acompanhou tudo, está no grupo do WhatsApp e chegou até aqui. Que é simplesmente o valor da metade disso. R$450. Prestem atenção nisso que eu vou falar. Ouçam, por favor. Isso daqui não é um papinho de falar assim, nossa, esse é o preço promocional que só vocês vão ter. Você não vai ver eu divulgando isso daqui em nenhuma rede social. Não vai ter um anúncio. Eu podia publicar lá para
não sei, 800 mil seguidores que a gente tá. Eu podia colocar aqui no YouTube para quase 300 mil inscritos, rodar anúncio. Você não vai ver eu divulgando isso daqui em absolutamente nenhum lugar. O que eu falo aqui não é de leviano, não é para aparecer. Não. É somente em específico para você que está presente aqui. E que acompanhou e passou por tudo isso. Só que não acaba por aí. Por quê? Primeiro, que essa é a maneira como eu consigo deixar mais barato possível e mais acessível para absolutamente qualquer um. Inclusive, usando a modalidade de não comprometer o limite do cartão. Se você passa um cartão que não tem 450 de limite, se tem 450 vai passar e coisa linda. Se não tem, ele simplesmente passa somente a parcela. Funciona como um Netflix, como uma assinatura que vai cobrando no cartão somente cada mês. Isso dá R$ 1,50 por dia. Não tem absolutamente nada com um preço desse que vai conseguir te ajudar mais do que isso daqui. Absolutamente. Por um preço desse, pelo menor possível e que era assim plausível da gente conseguir chegar. Se R$ 1,50 por dia faz falta para você de verdade, aí tá tudo certo. Aí realmente não é para você ainda, aí talvez sua situação seja ainda mais grave e tá tudo bem, eu te entendo. Agora, se minimamente R$ 1,50 não faz falta para você, definitivamente não tem nada que possa ajudar mais. Só que não acaba por aí. Por quê? Porque resolvi preparar alguns bônus ainda maiores para você que está presente aqui, que são os seguintes. Primeiro, né, o de sempre, você tem 7 dias de garantia, mais a garantia condicional, igual o programa completo IDV, tá? 7 dias por lei, você pode entrar, ver tudo que tá lá dentro, se não gostou, tchau, não tem risco nenhum. E 1 ano de garantia, se você assistir tudo e não tiver exatamente aquilo que eu tô te dizendo, que é uma carteira de FIIs montada, gerando renda passiva todos os meses, em 1 ano você pode pedir o dinheiro de volta que eu também te devolvo. Só que tem mais alguns aspectos, que aqui começa a ficar interessante. Lembrando não, né, porque eu não citei isso antes, mas diferente do programa completo IDV, eu não vou esperar, eu vou abrir agora. Vai ser aqui, ao vivo. Porque, de novo, não é um papinho de é só pra vocês essa condição. Não, porque é mesmo. Porque eu não vou anunciar em lugar nenhum. Eu não vou botar no Instagram, eu não vou botar... A gente vai botar no grupo do WhatsApp porque é quem participou da jornada. E essas pessoas também têm direito. Fazem parte daqueles que eu acredito que assistiram tudo e etc. Mas não vai estar no WhatsApp, não vai estar em story, não vai estar em anúncio, em nada. Então por isso que vai se abrir aqui direto agora. Para os 20 primeiros que entrarem agora, logo que eu colocar o link que a gente abrir, vai ganhar uma avaliação individual da carteira de FII. Você me manda a sua carteira, eu avalio ela completamente e te devolvo com tudo que você precisa mudar depois que você terminar o curso e montar a sua carteira. Isso é o bônus de maluco para os 20 primeiros, né? É bom, mas é limitado. Eu não vou nem bater muito nele, por quê? Porque os outros são ainda melhores. Para os 500 primeiros que entrarem hoje, eu vou fazer uma coisa diferente, tá? Se você ficar entre os 500 primeiros ou se você entrar enquanto eu estiver ainda ao vivo. Se no ao vivo passar de 500, não tem problema. Você garante isso daqui também. Que é uma Masterclass sobre REITs. Como você receber renda passiva também em dólar. Então, não somente FII, mas você também vai receber uma Masterclass, ou seja, uma aula grande com todas as etapas para você receber renda passiva em dólar. E além disso, hoje até as 23h59, você vai ter acesso a tudo isso de maneira vitalícia. Simples assim. Tá claro? Está bom até aqui? Eu consigo te resgatar com isso? Olha que maneiro o comentário da Ana. Eu entrei no último curso de FIIs. Ajuda muito. Que bom. Agora, eu vou para um a mais. Se isso daqui tá bom, então vem comigo. Aqui é o grande finale. Quem já é aluno do Zero à Renda sabe disso que eu vou falar aqui. Porque eu vi que falaram aí no chat de abater o valor, né? Então aqui, como quem já é aluno do Desarp já sabe que vai acontecer, aqui é a pancada, que é o seguinte. Para os 20 primeiros, tem a avaliação. Beleza? De carteira. Tá? Tranquilo até aqui. Para os 500 primeiros, ou comprando ao vivo, você tem Masterclass REITs. Beleza? Até as 23h59, você tem acesso vitalício. Perfeito? Tudo isso por R$ 1,50 por dia. Beleza? Só que agora a gente vai para o bônus 4.
Deixa eu achar o meu mouse aqui. Cadê o meu mouse que desapareceu? Esse daqui é 1. Esse daqui é o 2. Esse daqui é o 3. E agora a gente vai para o 4. O 4 é o seguinte. É o bônus de cashback. Sabe o que é o cashback? Você entrando. Eu vou colocar até amanhã isso daqui para dar um desconto para quem está assistindo a gravação, tá? Eu vou colocar, hoje é terça, eu vou colocar até quinta-feira. Então eu vou colocar para todo mundo. Todos que entrarem nessa turma do Dizarp terá um desconto no programa completo IDV de R$450. Você não entendeu errado. Se você entrar no programa IDV, futuramente, o Dizarp terá saído de graça. Simples assim. Você não entendeu errado. Eu vou repetir. Além de você ter a chance aqui de ganhar avaliação, de ganhar Masterclass, o acesso vitalício, simplesmente, se você entrar futuramente no programa completo IDV, você recebe desconto de tudo que você pagou. Se você se tornar um aluno IDV no futuro, eu ganho R$0 quando zero a renda. Sabe por que é isso daqui? É porque eu sou maluco? É porque eu quero jogar dinheiro fora? Não. Porque o meu objetivo é conseguir resgatar você que participou de toda a jornada. E porque eu tenho certeza absoluta que nada vai ser mais eficiente do que isso, para isso, do que o Dizarp. Então, se eu consigo te resgatar agora, se você entra no programa completo IDV no futuro, tá tudo bem, eu cumpri minha função. Você vai estar lá acolhido e não vai ter pagado nada por esse resgate. Meus queridos, eu vou botar o link aqui no chat, logo na sequência. Não vou me estender muito aqui. Só para você entender, tá? Como um recado final. Lembra que eu falei do ponto A e um ponto B? Eu entendo qual é o seu ponto A, qual é a situação que você está hoje. Provavelmente mais apertado, né, com dinheiro mais limitado. E eu entendo o ponto B que você quer chegar. Nesse meio do caminho do ponto B tem um programa completo IDV, que eu espero que você entre, né, do ponto A ao B, mas o ponto B é você ter mais segurança, você conseguir viver sem ficar contando migalha no final do mês, sem ficar apertado por conta do emprego, se vai ter o salário ou se não vai ter, se alguma coisa vai aumentar ou se não vai. Olha para esses dois cenários. Para onde você está agora, para onde você quer chegar aqui. Se esses R$1,50 não faz falta no seu dia, se você olha e fala assim, opa, R$45 por mês não vai me comprometer, não vai fazer eu fazer nenhuma loucura, eu deixar de comprar alguma coisa, se isso não vai comprometer o seu orçamento, não existe absolutamente nada que vai fazer mais essa transformação do ponto A ao ponto B em relação a investimentos do que isso. Zero. Simples. Se você olha para isso e fala, Matheus, R$45 no mês faz muita falta para mim. Eu acho que eu vou ter que deixar de comprar alguma coisa no mercado, eu vou ter que... Primeiro que eu me solidarizo de verdade com a sua situação. Eu espero que as coisas melhorem o mais rápido possível, mas talvez aí não seja o momento. E tá tudo bem, não tem problema em perder um aluno, perder 10, perder 20 por falar isso. Não tem absolutamente nenhum problema. Se esse dinheiro faz falta para você de verdade, eu espero muito, de verdade mesmo, que as coisas melhorem, que você saia da situação, você foque na sua especialização, em se organizar, que você consiga talvez se repor no mercado, se você estiver sem emprego agora. Eu espero que as coisas fiquem bem. O mais rápido possível, mas talvez não seja o momento para você. Falo isso aqui sem nenhum pudor, mesmo que perca a venda, não tô nem aí. Agora, se não é esse o caso, se esses R$45 por mês não fazem falta para você, não é o que vai te fazer ter uma vida pior, tenho certeza absoluta que a transformação que isso daqui vai causar para te levar desse ponto A que você está até o ponto B vai ser muito maior do que qualquer 45 por mês. Fechado? Recapitular a última vez e o link vai para o chat agora. Do zero à renda passiva com FII, do zero à renda passiva com 50% de desconto, ou seja, R$1,50 por dia, sendo os 20 primeiros tendo avaliação de carteira, 500 primeiros entrando agora ou entrando ao vivo, mesmo se passar de 500, ganha Masterclass, até meia-noite de hoje tem o acesso vitalício e simplesmente todo mundo que entrar, isso daqui é para todos, tá? Para todos. Todos que entrarem, tem todos duas vezes, né? Para ficar redundante mesmo, porque é todos que entrarem tem um cashback, ou seja, tem um desconto de R$450
na próxima turma do Programa Completo IDV. Ou seja, se você entrar, se tornar um aluno IDV futuramente, este Desarp simplesmente vai ser de graça. Simples assim. Perfeito? Posso colocar o link no chat? Estão preparados? Fiquem a postos para estar entre os 20 primeiros. Irei colocar, contando 1, sempre tem um atrasinho, então se aparecer antes, já fica pronto. 2, resgate dos que não foram. 3, link no chat. Link fixado no chat. Vou mandar mais várias vezes. Está aí. Beleza? Relembrando, tá? Adicionando aqui. Todos também, tá? Todos têm acesso ao ranking de FIIs atualizado todos os meses. Simples assim. Tá claro? Conto com vocês. Fala pra mim se você já entrou, se deu certo. Se a página der uma travada por conta de acesso, fica tranquilo. Se você já é aluno, alguém perguntou, mas eu já sou aluno. Você já é aluno, você tem todo esse conteúdo no módulo de FIIs, tá? Todo do Zero a Renda Passiva com FII, ele é refletido na parte de FII do Programa Completo IDV. Então você tem acesso aos rankings, né? O ranking é exatamente o mesmo no Programa Completo. As planilhas são exatamente as mesmas. O módulo ele é estruturado de uma maneira para ser todo ali no do Zero a Renda, mas para o Programa Completo você vai chegar à mesma conclusão. Então você que já é aluno, você já tem o melhor dos mundos. Você já tem acesso a tudo. Você já tem inclusive o app IDV. O do Zero a Renda, alguém perguntou, tem aplicativo? Aí é um tapa na minha cara, né? Se você quer tudo isso, mais o app IDV. O app IDV não está incluso no do Zero a Renda, mas você tem uma planilha que faz exatamente a mesma coisa que o app. Mas, de novo, você garante o desconto de R$450 lá na frente em uma turma para você ter o app IDV. Simples assim. Fechado? Manda um tô dentro para eu ver quem já conseguiu. Relembrando, tá? Alguns pontos. Manda um tô dentro. Tem acesso ao app de automação. Tem acesso a uma planilha que te mostra onde investir todos os meses. Perfeito? Tem acesso a uma planilha que te mostra onde investir todos os meses. O Ronaldo falando que ganhou esse cashback quando entrou no IDV, viu? Pra vocês verem que não é conversa, tá? Se vocês entrarem no IDV lá na frente, eu ganho 0 com o Desarp, porque sai simplesmente de graça o Desarp. Fechado? Tô dentro. Coisa maravilhosa. Coisa maravilhosa. Olha só. Paguei 10 de 240. Foi em outra? Em outra. Provavelmente alguma outra coisa, né? Só sei tirar. Eu não sei acessar. Não apareceu. O link tá subindo aí 10 vezes, tá? O link tá no chat, ó. Vou botar aqui pra vocês, ó. O link está aqui no chat. O chat que fica aí do lado, ó. Tudo isso daqui mandando de amarelinho é o link e ele tá fixado aqui em cima também. Beleza? Pessoal, deixa eu dar um recado final. Eu não falei a senha da planilha, né? A senha vai ser Desarp, tá? Você que é aluno, você não precisa da senha, tá? Eu não devia nem dar essa planilha para quem não é aluno, porque pelo amor de Deus, né? Não entrar com R$45 por mês é uma ofensa. Mas tá, a senha da planilha vai ser Desarp. Assim, vou colocar de letra minúscula, né? Que é a do Zero a Renda Passiva. Tá bem? Avisos rapidamente, tá? Avisos rapidamente. Para você que entrou agora. Primeira coisa, não precisa ser com pressa, tá? Seu acesso vai ser enviado através do e-mail. Cheque o spam e promoções. Tá bem? Não encontrando, envie um e-mail para suporte@investidordeverdade.com. Fechado? Tudo está lá dentro. Além disso, descer a lenha. Tá tudo liberado. Quando você receber seu acesso, você já tem acesso à plataforma, já entra lá e já tá todo o conteúdo, já tá a planilha atualizada, já tá o ranking atualizado, e é isso. Seu acesso já chega agora em 5, 10 minutos no e-mail. Qualquer dúvida que você tenha, 20 primeiros, bônus, qualquer coisa, manda pra gente, suporte@investidordeverdade.com, e a partir de agora contem comigo, porque o resgate começou.
Fechado? Meus queridos, quem está no Dizarp, manda um tô dentro pra mim no chat. Estoura esse chat aí de tô dentro do Dizarp. Estoura esse chat de tô dentro do Dizarp pra gente fechar com chave de ouro. E a partir de agora contem comigo, porque eu vou pegar vocês do Dizarp na mão e só vou ficar satisfeito quando vocês chegarem lá no programa completo IDV. E tenho certeza que vocês vão conseguir isso a partir de agora. Fechado? Pessoal, desce a lenha, arrebenta pra garantir todos os bônus. Não se esqueçam, não fiquem enrolando pra garantir tudo aqui, ó. Garantir. Eu vou fazer o seguinte, porque eu já vou finalizar a live agora, eu vou deixar essa Masterclass para quem entrar hoje até 23h59 também. Então, ó, finalizando agora, mas para quem tiver um pouco enrolado ainda, demorar um pouco mais para comprar hoje ainda, também garante a Masterclass para todo mundo que tiver comprado hoje, para eu não ser injusto com quem tá tendo alguma dificuldade de compra. Fechado? Meus queridos, muito obrigado de verdade pela sua participação aqui hoje. Muito obrigado pela confiança de vocês que fizeram parte do resgate e estarão comigo juntos agora no Do Zero à Renda. Conto com vocês, coloquem em prática, que é o mais importante, senão absolutamente nada disso faz sentido, porque o importante não é o que você sabe, sim o que você faz com o que você sabe. Estamos juntos mais do que nunca, espero você lá dentro. E você que é aluno do IDV, te espero domingão na nossa imersão e depois mentoria, mas vamos descer além a partir de agora juntos. Contem comigo que a partir de agora é colado, vocês vão enjoar de ver minha cara. Estamos juntos, meus queridos. Muito obrigado, vambora, pra cima, tamo junto, valeu, fui!